maneira muito clientes massa. ao longo desse tempo todo aí? Cara, Dudu? mais de 5 mil clientes. Você tem Projetos. mais ou menos um número, véio. por exemplo, quanto que desculpa, a Brasil na Web girou de grana dentro dela? Você tem mais ou menos uma Já ideia? para os clientes, Isso. ou É. você fala Para os faturamento clientes, nosso? Pros clientes. Tem, porque eu apresento isso em números nas palestras. Hoje Legal. é mais de 330 milhões de reais. Caraca, Isso só na mano. nossa fase e-commerce, que Sim. começou em 2014. Mas quanto na internet gira de dinheiro dentro O das... e-commerce, dentro do e-commerce. medido, números recentes também pela Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, na casa de 170 ou 180 bilhões, se não me falha a memória, tá? Ano? Que Tá. foi o ano passado, Isso, 2022. reais, Brasil, Reais, estou falando de isso Brasil. reais. Tá. E isso não representa, se não me engano, não dá 10% ainda Do potencial. do varejo completo do Brasil. Enquanto nos Estados Unidos isso já tá na casa de 20 a 25%, e o varejo lá é muito maior que daqui. Você tá E na zoando. China é 30 ou 40%, ou metade, muito se não me pequeno engano. Ou ainda, seja, né? então, tem um mercado mercados gigante. muito maiores já estão ainda muito mais digitalizados. Ou seja, nós temos um caminho ainda muito longo, né, para aproveitar. Fala comigo, Luigi, aí. Fala comigo. Bom ou não? Bom demais, cara. Bom Seguinte. demais. Pois é, cara. Plavoncast número 62. Epa. Né? Bom Não demais? para de crescer Não isso. para, não. E vai só. Vamos que Bora, vamos. Vamos que vamos. Seguinte. Cara, estar na internet hoje é primordial para qualquer negócio. Faz sentido? Faz, só que tem gente que ainda não acordou pra isso, hein? Incrivelmente, tem gente. Ó, e eu conheço muita Loucura. gente que ainda não tem uma loja online, por exemplo. Não tem Ah. uma forma de vender pela internet. Saquei. Porque tem uma coisa. Tem gente que acha que estar na internet é ter os aplicativos. Tipo, ter o WhatsApp, ter o Instagram, ter Acha o que Facebook. só por isso Acha já que- tá. É, só de ser usuário já tá na internet. Mas é disso que nós estamos falando? Nós vamos falar sobre várias coisas nesse sentido. É você poder ter mesmo uma forma de vender o seu produto ou serviço pela internet. Ah, então beleza. Então é o outro lado, é quem tá do lado de lá do balcão. É que Quem usa o aplicativo quem para ganhar precisa dinheiro. vender, quem usa Ok. formas de monetizar mais o seu negócio, perceber que a internet é né? Você para de vender regionalmente e vende pro mundo O inteiro. mundo todo, cara. É um Sensacional. trem, e a internet não tem limite, né? É gigante, o trem é pro mundo todo mesmo. Top. Entendeu? Top, Nós vamos top. falar sobre isso hoje. Sim. Vamos falar sobre. A gente já deu uma entrada aqui, a gente tava conversando aqui no off sobre várias coisas desse mundo aí do marketing digital. Show. Beleza? Bom demais. Nós vamos falar sobre isso. Mas antes, roda a vinheta. Olá, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Plavoncast. E hoje nós vamos falar de vendas pela internet. O que tem que fazer? Qual que é o passo a passo para que você comece a vender produtos e serviços pela internet? Certo, Fábio? Certíssimo, cara. É uma forma de você criar, às vezes, um novo negócio, ou para quem já tem um negócio, ter uma outra forma, um outro ganho, maiores. Uma às fonte vezes de renda extra. Pois é. Ou crescer o negócio que você já tem ali. Sim, Bom exatamente. demais. Nós vamos falar sobre isso. Antes, vou pedir o pessoal para já deixar o like para quem gosta desse tipo de informação, Curte aí. já se inscrever no canal e ativar as notificações para receber toda semana aí um conteúdo massa para crescimento, para marketing digital, para descobrir novas possibilidades no mundo do empreendedorismo. Eu até diria mais. Vocês, ao fazerem isso, são nossos sócios. E, dessa forma, você vai ajudar a levar esse conhecimento para mais pessoas. A nossa missão é ajudar milhares de pessoas. Então, a gente conta contigo. Toda vez que você curte esse conteúdo, você está ajudando o algoritmo mostrar o nosso conteúdo para outras pessoas. Então, vamos juntos, beleza? Sensacional, é isso aí. Ó, ele é pós-graduado em gestão de negócios, formado em marketing de varejo. Pá. O cara é bruto, rapaz. Lançou em 2003 a primeira empresa na internet dele. Ele vai falar sobre isso aqui. Caramba, tem história isso. 2003, são 20 Meu anos. velho. Deus do céu. 20 anos de internet. A internet praticamente começou, ela chegou aqui em 2000, pô. Nasceu com a internet. Nasceu junto com a internet. Espetacular. É um menino, você vai ver. Ele é CEO da Brasil na Web. Opa.
e eles dão suporte a mais de 500 lojas online no Brasil inteiro. Acho que tem mais até no mundo, viu? Espetáculo. Ele vai contar pra gente aqui. Espetáculo. E tá com um produto sensacional, que vai falar aqui hoje com a gente, vai mostrar aqui hoje pra gente, pra quem quer ter uma loja online aí na largada. Vambora. Quer começar uma loja online hoje mesmo. Ah, então vamos nessa. Vamos lá? Bora. Luiz Eduardo da Brasil na Web, Dudu. Aí. Seja Fala, bem-vindo, mestre. meu amigo. Maravilha? Como vocês estão aí? Bom demais, cara. Seja bem-vindo, que honra. Muito obrigado pela oportunidade, obrigado você que está aqui acompanhando a gente. Cara, vamos falar desse negócio todo aí que é Bora. empreender no digital, né? Seja produto, serviço, como é que a gente pode... Pra quem não sabe, Evoluir. o Dudu teve no terceiro Plavoncast, o terceiro episódio do Plavoncast, ele veio cá. Já bota um cardzinho aí pra você clicar e ver a Relembra. evolução. É o É até bom pra ver a evolução. Não, total. né? É, as O- coisas melhoraram. Tô encantado com as coisas aqui. É, Maravilhoso. ver Esse como- negócio tá dando Né? certo. Tanto que nós envelhecemos. É, isso aí, gente. Não, deixa isso sem comentários. Sem Ô, comentários. Dudu, mas fala comigo. É isso mesmo, né? Quem não tá na internet hoje em dia tá fora do negócio, fora do mundo, vamos dizer assim. Cara, exatamente. São as oportunidades são inúmeras, né? E já passou da hora de estar com alguma operação, tem muita resistência. E talvez o pessoal mais das antigas, né? A moçada nova que vem aí, obviamente, já abraçou digital praticamente 100%. O pessoal tenta até frear essa nova geração um pouco, né? Opa, um pouquinho menos aí com relação ao uso da internet. Mas a galera que está no mercado precisa aprender cada vez mais. A inteligência artificial chegando para complementar as coisas. Então, assim, não podemos ficar para trás. Vamos entender o que tem de opções nesse mercado para crescer e vender bastante aí. Certo, mas tem uma coisa que eu sinto aqui na introdução. Eu disse o seguinte: olha, tem muita gente ainda que não tem a menor ideia de como usar a internet para o negócio dela. Isso é uma realidade no seu negócio? Você percebe isso? Sim, apesar dos anos irem passando, eu percebi. É legal, eu estava no Sebrae semana passada fazendo uma aula para um pessoal que a média de idade era na casa ali de uns 40, 60 anos até, que eu diria, tá? E você percebe como é que esse pessoal, obviamente interessados ali, mas que ainda não conhecia algumas coisas triviais. E é normal, gente, porque para cada conteúdo, né, cada carreira que cada um seguiu na vida, as pessoas acabaram tendo conhecimento sobre aquela área dela e não dá vão tempo, né? E acaba a internet é mais uma coisa do que essa pessoa viu na vida inteira acontecer e de tantas outras. Então, assim, não me assusto mais, mas é muito bacana saber que ainda tem muita gente precisando aprender. E isso é uma oportunidade. Então, deixa eu te perguntar, porque a gente, há um tempo atrás, quando a gente estudava marketing digital, quando a gente estava ainda, talvez não no início, mas a gente via muita galera falando sobre a importância do cara que é nativo digital, o cara que nasceu na era da internet, que hoje em dia é o consumidor. Então, o cara que nasceu pós 2000, hoje em dia ele já é consumidor, porque o cara já tem 20 anos. Né? Ele já exatamente. Né? Já tem 20 já anos. Tem ganhado o primeiro salário dele. Então ele já é um No- consumidor, No mínimo uma mesada ele tem. né? no Ele já é mínimo. consumidor. Uma cadeirada no meu caso. Mas, e a galera que é antes disso, igual nós, aqui acho que todo mundo aqui, né, já tá De antes da Virando. internet. de antes da internet. Não, cara, Eu não vou falar a idade, não, porque eu sou muito mais novo que vocês até. Mas é o seguinte, a gente também já tá na internet, né? Como é que você vê essa relação da galera que é de antes da internet e o nativo digital, que é esses meninos mais novos aí? Você acha que essa galera mais antiga já tá comprando também, já consegue interagir com o computador, com o telefone? Tem cada vez mais. Eu acho que assim, tem os graus de dificuldade de cada um, de quem teve durante, às vezes, até se a gente está falando aqui do pessoal que às vezes já está até aposentado. Eu posso pegar meu pai ali, por exemplo, que Sim. foi entrar no WhatsApp, deve ter uns 5 anos só. Meu pai foi pro WhatsApp e nunca precisou disso, porque o negócio dele, a carreira dele, na área da mineração, nunca teve a ver com precisar de internet. Eu lembro quando na pandemia ele precisou fazer a primeira videoconferência dele e foi uma novidade. Certo. E fez lá de casa. Então, assim, até então, 20 anos já depois de internet, em 2021, 22, né, 96, internet Brasil, um pouquinho mais. Mas, assim, vai fazer a primeira... 96, internet. eu diria assim... Começou de escada, né? a passar para valer. Então, assim, você tem esse pessoal ainda que, cara, tá despertando agora. E, assim, a relação, ela tem muito a ver com, assim, cara, vocês estão muito lá na frente, eu tô aqui atrás.
me explica numa linguagem melhor como é que funciona esse tal de vender pela internet, ou como ter uma audiência, né? Para que caminho seguir para tentar aproveitar essa onda. Então eu percebo essa dificuldade de quem está começando agora, que é entender a mecânica de como fazer dinheiro na internet, né? Esse é uma das coisas legais que a gente pode abordar aqui. Esse é o desafio, então, né? Exatamente. E assim, Luiz, tem alguma... Luiz ou Dudu? Tanto faz, gente. Tanto Dudu, faz. estamos em casa. Não, assim, Dudu é porque... O pessoal fala assim, mas Luiz, Dudu, por quê? Vou explicar, né? Luiz Eduardo. Luiz né? Eduardo. Então é Dudu. Pô. Não, porque ficar falando Luiz é estranho. Dudu, então é o seguinte, fala um pouquinho pra gente da sua história. Como que foi seu currículo, assim, ó, como que seu currículo te levou Legal. até CEO da Brasil no Web? Como que foi esse negócio? Conta pra gente E o que, um que é um pouquinho. CEO, né? Qual que é Depois a gente fica usando os termos, o povo não tem- entende. essa O que sigla é esse aí. tal de CEO, Legal. E, cara, comecei lá em 2003, basicamente começando a construir um sitezinho, assim, depois de muito abrir e ver por 5, 6 vezes aquele programa instalado no meu computador, no Windows 3.11. 3.11 não, Que doideira, 2005 né? já era Windows talvez 97, se não me engano. Certo. Né? Não tava nem era um Windows oficial, tá? É, Atualizava, né? Hoje em dia sim. todo mundo tem Windows atualizado. Sim. Mas vi um programinha lá, tal do front page, pô, isso aqui de fazer página na internet. Eu lembro que eu tentei umas 5, 6 vezes, até que um dia eu falei assim, hoje eu vou pegar esse negócio pra fazer e vou tentar publicar. E aí o negócio funcionou, rapaz. E aí depois eu queria... Funcionava só na minha máquina. Aí eu queria que outras pessoas vissem também, né? Você faz o códigozinho, tá só na sua máquina ali. Então, de certa forma, tinha aquela empolgação da criança. Sabe quando a gente ganha um presente no dia 24 de dezembro e no outro dia você fica o dia inteiro brincando 25, com né? aquilo? Exatamente. No dia 25, né? No dia Até do que Natal. você É consegue tipo brilhar isso, né? o olho para aquilo. Você fala assim, caramba, enxerguei uma oportunidade aqui de começar a colocar, acho que é um nível de maturidade que em algum momento você atinge, que aí você começa a perceber as coisas com outros olhos. Claro. E aí eu vi assim, pô, funcionou, agora eu quero conseguir colocar isso aqui na internet. Como é que faz isso? Eu lembro que um amigo meu de jogo online falou assim, não, cara, eu te ajudo a fazer isso aqui, ó. Tem um local aqui, o tal do FTP, que você sobe seus arquivos aqui e publica o seu site. Pô, que Olha isso, cara. FTP, quase a gente salta um palavrão aqui, né? Feda. Mas era a transferência de arquivos e assim, aí eu fui aprendendo que assim, cara, dá para publicar e aí a gente vai vendo. Vem esse início do movimento do Google, porque até então a gente nem usava Google, né? Era Alta Vista, Cadeira, aqueles buscadores, né? Bate-papo do UOL. Era. cara. O Yahoo que bombava na Yahoo. época, cara. Sim. Então assim, e aí eu peguei bem esse início do Google e eu fui buscar aprender, assim, pô, nos outros eu não sou ninguém, nos outros buscadores. Nesse novo cara aqui que chama Google, eu tô vendo aqui que se eu fizer algumas coisas, eu consigo ser alguém lá dentro, posicionar meu site melhor. Opa. E aí a gente começava a perceber e consumir muito sobre como posicionar o site no Google, já naquela época, 2003, 2004. Certo. O Google já fazia. O Google já tinha, ele já nasceu baseado com a tecnologia de avaliar os sites e determinar o ranking com base em alguns sinais Tá. iniciais. É Então, a o gente tal do entendeu. SEO que a gente É o chama tal hoje. do SEO, ou né, a Legal. otimização de site de busca, para site de busca ou para mecanismos de busca. Certo. Então, assim, naquela época já começava a imaginar como que funcionava e a galera toda testando para tentar posicionar, cada um na sua área, no seu segmento. E eu fui para a área da própria criação do site. Show. Você ficou no desenvolvimento. Do design, né? Design, Desenvolvimento, inteligência, comercial. o a gente texto faz- que você tem que colocar ali. Exato. Cara, a gente então- olhava a técnica e falava assim, quero fazer algo, um site bonito, Sim. comercial. A gente já lia sobre técnicas de landing page, que naquela época não chamava landing page, a gente tinha um e-book naquela época, E-book, já existia era a um época do e-book. que eu comprava e-book Sim. e vendia ele, que chamava Mini Sites Arrasadores, que ensinava a técnica de persuasão textual e imagem, Sim. naquela época, para você conduzir o que a gente chama hoje muito dessa linguagem do lançamento, Sim. que você tem os altos e baixos dos momentos ali, o tipo de texto, o tal do depoimento, Manter a abordar a pessoa dor. envolvida. Essa técnica já tinha nesse Mini Sites Arrasadores, que eu Olha que lembro, louco. que alguém Você tem possivelmente isso trouxe ainda, isso cara? fora. Você tem esse e-book ainda? Cara, deve ter em algum HD lá escondido. Pois é, não que eu fiquei curiosíssimo. Porque você lembra quem que é o autor dele ou não? Não lembro. Não Eu lembra. também comprei É, esse porque negócio imagina isso aí, cara. É relíquia. E alguém, isso, hein? eu acho que alguém traduziu isso. Imagina obviamente, que é lá da de fora. gringa, com certeza. É. Deve ser americano isso. E eu acho que isso deve estar em algum livro que eu não li.
Porque Não, naquela época tudo que foi pra loucura, internet eram coisas que já eram É. conceitos que já existiam, não foram inventados Claro. ali. O conceito da persuasão ele não foi inventado, né? Como a gente aplica hoje no digital, não foi inventado no digital. Sim. Ele veio de palestras, eventos. Né? Sim. Eu tive uma vez nos Estados Unidos onde eles me deram o ingresso da Disney a troco de eu ficar 90 minutos numa palestra, eles tentando me vender um imóvel que no final das contas eu fui ver era um acesso de direito a poder 15 dias no ano poder usar o imóvel, mas Ah. no início era, você vai comprar um imóvel nos Estados É. Unidos. E foi aplicado e eu percebi literalmente a técnica do mini sites arrasadores sendo aplicada ali. Então, aí, isso foi legal que bateu. Você falou, caramba, se funcionou comigo ali, Exato, quase funcionou, né? quase que você passou o cartão de crédito aí, Dudu. Quase que eu morar nos Estados Unidos. Quase. 15 dias no ano. Olha a doideira, Isso é né? um título de posse, é um negócio, Mas, né? de algum modo, isso ali foi uma prova de que Exato. aquela coisa poderia dar certo na internet. Exato. Na verdade, bem, eu fui conhecer isso lá fora bem depois, mas Sim. assim, a técnica em si, antigamente o pessoal acho que consumia mais o texto. O pessoal foi ficando mais impaciente na internet, acho que de 2010 para cá, até com um boom de muito mais opções de conteúdo. Acho que quando eu peguei lá no início, a gente aplicava técnicas de páginas que eram grandes, de texto. O cara tinha que ler. Tinha imagem, tinha ler para ele entender aquilo tudo ali. E eu É um vejo blog, gente né? fazendo Um isso aí blog, né? hoje. É. Sim. Imagina uma landing page bem extensa, cara, Tá. mas pensa em extenso mesmo. Tá. E a técnica assim, era grande. Às vezes Quase o pessoal um dividia assim. livro. Tanto que a gente aplicava, dividia isso em 3 páginas, por exemplo, o cara vinha passando pelas páginas para eu saber o que ele tá querendo. A gente media esse funil para saber. legal. Na época a gente tinha um negócio de criação de site grátis lá, que o cara pagava o hosting e a gente criava o site rapidinho para ele. Certo. E a gente aplicava essa técnica em 3 páginas de leitura que o cara lia para entender e a gente realmente fazer um processo Hoje em de dia venda. faz a mesma coisa, mas com vídeo, né? Saber Com quanto do vídeo. vídeo o cara assiste. Exato. E eu vejo assim a dosagem às vezes um pouco menor, mais pinceladas da técnica do que você querer entregar impor aquele conteúdo denso todo, É. né? Sim. Tem sites que fazem isso ainda e eu acho que deve funcionar para algum público, né? Mas fato é que a galera tá mais impaciente, então a gente tende a encurtar um pouco mais a informação, ser mais objetivo nessas técnicas de persuasão. Bacana. Mas peraí. E aí, legal. Então você ficou bom em construir páginas, colocar ali uma linguagem persuasiva. Isso facilitaria, sem sombra de dúvida, a adesão dos clientes das pessoas que comprassem a página na sua mão. Exatamente. Que horas que você viu que isso era um negócio? Construir as páginas para as pessoas. Que horas? Boa pergunta. Pô, até então tava fazendo para mim como brincadeira. Exatamente. Aí eu comentei com um cara da minha van que me levava pra faculdade na época. E aí eu falei com ele, cara, tô fazendo uns negócios aqui de site, uma página e tal. Ele falou, é mesmo, cara? É. Então, uma menina lá da PUC lá, tá querendo fazer uma página pra ela lá do serviço dela de garota de programa. Ó, É que mesmo? doideira. Você faz a página pra ela, não? Eu falei, me manda lá o conteúdo lá que eu faço a página. Que isso. E aí eu falei, cara, e aí ela pagou também, né? Ah, você Aí eu já escreve recebi. a pergunta aí. Pagou. Exatamente, eu falei, ó, já Idiota que tá na minha recebi. cabeça é Recebi. pagou em dinheiro. Não, Pagou em dinheiro. Eu bobo, eu era bobo, né, cara? Pergunta, Eu recebi pergunta. dinheiro. Eu falei assim, pô, Poderia oportunidade. ser um Exatamente. Que era bobo ali na época, iniciando a faculdade. Não, mas foi melhor, E hoje em dia os melhor que meninos você são mais fez. pra frente também, né? Os caras com 10 anos nem tá avançado. Mas aí o que acontece? Eu falei assim, pô, uma oportunidade de ganhar dinheiro já oferecendo para outros. E aí, obviamente, eu fui procurar um mercado mais tradicional depois. Claro, claro. Mas Cara, que legal. esse foi o despertar, tipo assim, cara, a galera tá querendo cada vez mais ter o seu próprio conteúdo e a proposta era justamente tentar democratizar, por isso a gente acabou escolhendo o nome Brasil na Web, Quando que surgiu Desde esse nome? então. É bem legal, cara. 2005 exatamente. Na Nossa, verdade, então foi rápido. Assim, de 2003 para na verdade 2005. antes era BH na Web. Ah, tá. E alguém comprou isso aí depois que a gente abandonou é? esse nome. Saquei. E a gente ia no varejo oferecer. Hoje eu percebo que é uma técnica que grandes empresas concorrentes minhas estão fazendo. Qual que é? Que é você ir no varejo, abordar o varejista da loja Porta a física, porta? porta a porta, oferecer para estruturar o e-commerce ou a venda online dele. Legal. Mas a gente fez isso muito precocemente e a galera não tinha interesse, porque a internet não tinha a expressão que tinha há 20 anos atrás. Ok. Cara, Então peraí, essa Dudu. nossa estratégia ela falhou. Dudu, mas isso é muito louco. O que você tá dizendo é que há 20 anos atrás, exatamente há 20 anos atrás, você foi o pioneiro de
transformar lojas físicas em lojas online. De E oferecer. E batendo Vamos porta a digitalizar, porta. Aqui, exatamente. aqui em Belo Horizonte. No Barro Preto e tal. Você é pioneiro nisso aqui, cara. Fomos Que abrindo ali quando Quantos era muito clientes mato. ao longo desse tempo todo aí? Cara, Dudu? mais de 5 mil clientes. Que Você legal. tem mais ou menos um Louco, número, velho. por exemplo? Quanto que desculpa. A Brasil na Web girou de grana dentro dela? Você tem mais ou menos uma Já ideia? para os clientes? Isso. Ou É, você fala para os faturamento clientes, nosso? clientes. Pros clientes. Tem, porque eu apresento isso em números nas palestras. Hoje Legal. é mais de 330 milhões de reais. Caraca, Isso só na mano. nossa fase e-commerce, que Sim. começou em 2014. Sim, A Brasil cara. na Web, a gente não contou aqui, mas ela começou como uma agência digital e a gente tinha uma software house também em 2005, que era para desenvolver software para o governo e etc. Legal. Ao longo do tempo, a gente viu que a gente queria mudar e fazer um produto próprio. A gente pegou a Brasil na Web, esse know-how nosso de desenvolver software, para fazer a plataforma de e-commerce, né? Desenvolvendo um produto cada vez mais Cara, interessante para o eu Brasil. sei que existe um número que é absurdo. Acho que existe um que é absurdo mesmo. Talvez a gente não consiga. Posso até fazer uma pesquisa aqui. Mas quanto na internet gira de dinheiro dentro O e-commerce, dentro do e-commerce? medido, números recentes também pela Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, na casa de 170 ou 180 bilhões, se não me falha a memória, tá? Ano? Que foi o ano passado, 2022. Isso, reais, Brasil. Reais, Estou falando de isso, Brasil. reais. Tá. E isso não representa, se não me engano, não dá 10% ainda Do potencial. do varejo completo do Brasil. Enquanto nos Estados Unidos isso já está na casa de 20% a 25%, e o varejo lá é muito maior que daqui. Você tá E na zoando. China é 30% ou 40%, ou metade, muito se não me pequeno engano. Ou ainda, seja, hein? então, tem um mercado mercados gigante. muito maiores já estão ainda muito mais digitalizados. Ou seja, nós temos um caminho ainda muito longo, né, para aproveitar. Não, Que é espetacular, digitalizar cara. o dobro do que é já digitalizado hoje, chegar em 30%. Legal demais. Não, Pode falar. não, é só para marcar isso aqui, né? Porque o e-commerce da Brasil no Web foi inaugurado exatamente em 14, 2014. como uma oferta de serviço Aham. da nossa versão assim básica que a gente segue hoje. A gente Tá. já comercializava loja virtual em Tudo 2007, 2008. Mas assim, era um produto que a gente achava muito amador, mas eram coisas que funcionavam na época. Cara, A como coisa que só vem apertando, então a gente vem evoluindo. é impressionante, porque Em 9 anos, vocês já giraram para os clientes do e-commerce da Brasil no Web 330 milhões de reais. Isso do que passa em transação efetiva, porque tem gente lá que faz venda por fora, que sim, rastreio. Fora, sim, o cara sim. vai fazer venda, Entendi. né? O cara captou ali, ele faz por fora e não Exato, tem faz gente nem que na usa a loja como plataforma. um catálogo e tudo bem, porque é uma Entendi. operação B2B, Aham. Saquei. o pessoal entrar e tira o pedido por fora. Então, Saquei. assim, a gente entende que o número pode ser muito maior, mas isso é o que a gente tem lá no número de banco de dados mesmo. Caramba, velho. Legal Espetáculo, demais. cara, Agora deixa eu te espetáculo. perguntar. Você acha que qualquer pessoa entende pessoa jurídica ou pessoa física, Sim. pode chegar nisso, pode fazer isso aí? Cara, com certeza. Cada vez mais eu tenho exemplos que me surpreendem. Por exemplo, Posso destacar um pessoal de moda feminina aqui, de Contagem. certo. Pessoal começou a loja com a gente lá, inaugurou a loja acho que em janeiro, fevereiro desse ano. É uma menina que já fazia o Instagram dela, que foi melhorando o Instagram dela cada vez mais, certo. as roupas e as coisas que ela oferecia, e eles já vão bater 200 e poucos mil em vendas. Eu rodei esse vídeo para algumas pessoas anteontem, o cliente me mostrando: Luiz, olha aqui, cheguei no meu pedido número 1000. Que Não louco, tem 4 velho. meses que ele lançou a loja Que virtual dele. louco, cara. Ele já bateu 100 mil para receber a medalha da Brasil no Web de 100 mil em vendas, né? Quando você atinge 100 mil. E aí já vou show. entregar de 500 mil, possivelmente Nossa. daqui 2 meses. Show, Eu show. vou colocar aqui na tela pra galera ver aí cara. uma entrega de medalhazinha. medalha. É vídeo do YouTube esse aí ou não? Tem. Tem no Ah, YouTube. então já bota o link aí Eu vou- também. tem alguns Clica aí. aí pra vocês irem lá ver. É, Cara, tem. que O massa. Brasil Web entrega as medalhas. Ó, Então, assim, é possível Sim. chegar, obviamente, tem a dedicação de quem sim. pega para realmente entender. E eu acho que é o ponto. Qual é a Tá. mecânica da venda online? Porque isso o pessoal fala assim: pô, é só eu abrir Só uma colocar lá loja. a loja, Né? Ou outra, beleza, eu fiz a loja, vou até divulgar, mas a minha loja ela é só um catálogo de produtos, tipo nome, preço, uma ou duas fotos e uma pequena descrição. Cara, não, até vendia assim antes.
Ou se a sua audiência for muito quente, qualificado, chegar na sua loja virtual, ser só um catálogo simples, Só para comprar? pode até vender. E Tá. vende. Eu tenho casos assim lá. Mas se você vai trabalhar uma audiência que não te conhece ainda, ou seja, Fria, aliás, né? são fria, ou pessoas que não te conhecem, que estão no início de uma jornada de um produto que elas precisam obter informação para aquilo, para saber se elas devem ou não comprar. E depois se elas devem ou não comprar de você, que é a sua credibilidade e o quão você parece ser real, porque a fraude claro. também está enorme. Então, assim, juntando esses fatores, você fica mais forte para conseguir ter mais sucesso e chances de vender. Incrível, incrível. E qual que foi o maior problema que você enfrentou na hora que você falou, caramba, não vai dar mais, eu acho que eu vou desistir disso? Desde lá de 2003, na hora que você começou a fazer a landing page e tal, a gente já viu o sucesso, A mas, gente cara... pivotou, né? Tá, então o que aconteceu? O que aconteceu? A gente tinha a fábrica de software e a Brasil Web era basicamente uma agência. E a gente percebia dois fatores ocorrendo. Um na fábrica de software, que é você não ter um produto, você desenvolve coisas para os outros e eles vão colher os louros, vamos assim dizer. Saquei. E a gente desenvolveu muita coisa legal, muita coisa para o governo também, licitações, etc., coisas que não seriam do mercado. Sim. Mas a gente ganhou know-how naquilo, ok, mas esse tipo de projeto, você ora tem, ora não tem. A gente via ali um buraco, que é não ter a receita previsível, que é um dos grandes pontos. E né? é o que mais dá dor de barriga, cara. Exato, É sabe? empresário. Você saber se mês que vem você vai Meu ter Deus receita do para céu. trabalhar. É osso. E do lado da Brasil Web, a gente percebia que a gente estava trabalhando com um produto, a própria criação do site em si, institucional, fora licitações que a gente também pegava para fazer, mas ela vinha popularizando num ponto em que não já valia muito a pena para nós que já estávamos naquela jornada há um tempo, e nós tínhamos uma qualificação concorrendo com entrantes do mercado que cobravam muito barato. Certo. Então a gente começou a ver uma dificuldade para vender algo que nem valia tanto mais assim, como remuneração para o que a gente já estava com 5, 6 anos que de virou empresa. moda, né? Você fazer. Exato, e as ferramentas para se publicar foram democratizando e Sim. tudo bem e ok. Esse movimento ele vem acontecendo com o próprio e-commerce em si. A ferramenta básica hoje de um catálogo, o próprio WhatsApp hoje já tem um catálogo. Né? Você pode montar uma loja no Facebook. O Instagram tirou um pouco a relevância da loja lá dentro, mas ainda existe a marcação de produtos. Sim. Mas a venda profissional no e-commerce, de modo que você busca uma escala, ela demanda muito mais preparo e ferramental. Robustez, né, é aonde a gente foca hoje. Certo. Que é integrar muitas coisas, dar capacidade de estratégias para o cara conseguir bolar uma boa forma de oferta na venda online, na loja dele. Show. Então, assim, a operação básica hoje também já está bem democratizada. Então você consegue montar uma loja com N ferramentas aí hoje para ter, eu quero que eu tenha um catálogo pro pessoal me encontrar no Google, show de bola. Então, assim, agora a partir do momento que você quer realmente vender mais e começa a perceber a necessidade de se diferenciar, é aí que a Brasil Web percebeu, lá em 2014, assim, cara, vamos começar a fazer coisas que não tem em qualquer plataforma. E aí o pessoal começa, eu preciso desse, eu preciso de um sistema de afiliado no meu e-commerce, eu preciso do cashback. E a galera pedia ou vocês foram Pede. Sacando e foi... Cara, graças a Deus a gente evoluiu muito na Brasil Web, subsidiado com clientes que acreditaram em nós. Por quê? A gente desenvolve hoje muita coisa de graça para todos os clientes, a gente solta essas atualizações quase que semanal hoje em dia, bem tipo o Windows, o update do Windows. Sim. Bem legal. Mas tem muita coisa que hoje no mercado, por um preço de plataforma que a gente pratica, a partir de R$100, ele não consegue chegar num concorrente meu de R$100 e pedir para desenvolver um recurso para ele. Os caras não fazem isso. São concorrentes meus que cobram 2, 3 mil, 5 mil por mês, que vão talvez atender e vão cobrar por aquilo também. Tá? Então a Brasil Web hoje ela dá acessibilidade desse escritório de projetos para desenvolver pequenos recursos para o cara dentro da loja dele, de forma individualizada. E isso nos ajudou a criar cada vez mais recursos. Então a gente tem um monte de coisa que a gente consegue atender por causa disso, alguns segmentos bem diferentes, tipo a floricultura, a gente tem muita floricultura, por causa da forma como a gente opera, por exemplo, o checkout de vendas, né, o carrinho final ali, que a floricultura precisa de um jeito, agendamento, horário, escolher bairro. Customiza, né? Exato. Então, essas pequenas funções fazem que alguns segmentos nos escolham mais em detrimento das ferramentas genéricas que existem no mercado. É aí que isso são coisas que a gente vai enxergando e com base no fato da gente ter desenvolvido muita coisa para muito mercado diferente, a gente, vamos reaproveitar isso daqui cara. E, assim, e fazer disso um nicho?
Querendo ou não, é importante as pessoas entenderem que existe realmente muita coisa no mercado, mas ter uma ferramenta de qualidade que realmente dá um suporte para que a sua venda seja mais robusta é determinante para o seu negócio crescer. Ué. Eu acho que vai além da venda. Vai dar entrega para o cliente final. Você deu o exemplo da floricultura. Sim. Vamos lá, eu comprei flores, não foi para mim, foi para entregar para minha mãe. Ok. Ou foi para entregar pro... A ferramenta tem que atender isso. Ela esse tem que tipo de atender essa experiência. demanda. Então eu tenho que conseguir falar lá, não é para entregar no meu endereço, é para entregar no endereço fulano de tal, com essa mensagem. Tem um telefone aqui de quem vai É. receber, que você vai precisar Isso falar. é não legal só o demais, telefone que ele cara. tá comprando. E se você tem lá uma plataforma engessada que não É. te permite fazer isso, já era. não vale aquele e-commerce. E o que a Brasil No Web faz é exatamente entender a necessidade do cliente final, do cara De que tudo, usa o né? seu Tá e-commerce. no processo da experiência A do negócio jornada dele, né? do cliente. Exato. Pô, legal demais. Dudu, deixa eu te perguntar. Show. Eu já te conheço há alguns anos, mas eu não sei. Você já chegou num lugar, num momento que você falou, velho, não quero trabalhar com esse trem mais? Tipo, eu cheguei num buraco. Não quero, esse aí tá chato pra caramba, vou voltar a, sei lá, jogar Vou pra futebol, vou pra vou roça. Vou mexer com música. bom, músico Cara, também. eu acho que assim, esses medos sempre batem à porta de vez em quando, de qualquer empreendedor, acho, que bate na minha. E o que eu tento me blindar é, tipo assim, eu tento ter planos B, C e D na minha carreira. Sim. Assim como outras opções de outros segmentos. Cara, se eu sair do digital, sei lá, vou lá mexer com boi, né? Pô, minha família lá tem a fazenda lá, será que dá para ir lá mexer com isso? Sim. Ou eu posso pode me ir convidar trabalhar um dia com até. algum outro cliente meu? Pode me convidar. Eu gosto de Não, roça, né? é. Que mineiro que não gosta de Isso. roça. Não chama, não. Chama, não. Abre um restaurante, muita gente pensa nisso, né? Abre um Sim, restaurante. Cara, assim, eu acho que você ter esses planos B, eles faz parte, porque quando você empreende, não tem 100% de garantia. Por mais que você tenha até uma receita mais previsível, que no nosso caso lá, a gente sabe o que vai faturar mês que vem, no mínimo, né? Obviamente, você tem uma taxa de inadimplência, você tem cliente que sai, isso é natural. Você tem cliente novo que entra. Então, assim, você formatar planos B é um processo. Por exemplo, a Brasil No Web mesmo e a DOC, né, que é até o nosso CNPJ. Quando a gente precisou acabar com o formato deles atual, doeu. Porque eu falei assim, cara, isso aqui funcionou já por 6, 7 anos. Não, antes de ter o e-commerce. Antes de ter o e-commerce, a gente Tá. pivotar e largar os clientes e começar a dizer não para os clientes. Parar de fazer que nos mente base, procuravam. saquei. O pessoal me indicava para Saquei. fazer site. Ô Luiz, aí eu tinha que falar assim, então, não é qualquer site que eu faço mais, agora a gente trabalha só com e-commerce. Não é um Saquei. site institucional, eu vou até te indicar alguém que faz, porque assim, É. eu não queria mais me envolver naquela praia, porque eu preciso ser conhecido como referência, inclusive no É. e-commerce, já que a gente escolheu ir nessa linha. E eu tô persistindo é nela uma- já tem 10 anos. Mudanças assim são difíceis, Exato. né, cara? Cliente, a gente tem clientes até hoje daquela época. Que Sim. apesar de tudo, com todo o reajuste de inflação, obviamente, a gente tem que praticar, né? Para a empresa não quebrar. Porque o cara fala assim, pô, mas está mudando o preço do ano. Cara, inflação aí, você muda seu preço também de produto. Se eu não mudar aqui, você pode saber. Se você gosta do meu serviço, ele vai deixar de existir muito em breve. Porque se eu não reajustar, nós dois podemos quebrar. Então, assim, tem gente que mantém com a gente até hoje. Hospedagem de site. Eu tenho um servidor lá que é só para atender essa turma. Que faz questão, gosta do nosso suporte, Aham. da facilidade, Curioso. sabe que a gente resolve as coisas. Então, não somos assim tão inacessíveis. Pelo contrário, somos muito acessíveis, muito elogiados no suporte. Então, isso faz com que, mesmo não sendo nosso foco, alguns clientes queiram se manter com a gente. Mas fazer a recusa e matar a empresa, você ter que, às vezes, demitir gente daquela operação, por exemplo, da fábrica de software, ficou que, assim, no início, talvez uns 2 ou 3, mas um virou sócio. O resto ficou mais 1, 2 anos, depois teve que sair. Isso é pesado. Isso... Então, assim, desfazer negócios não é legal. Ou, beleza, quando você vende, igual a gente já vendeu também, empresas que a gente criou e eu já não estava mais naquela operação, você pegar e vender, você não tem tanto apego. Hoje em dia, na própria Brasil No Web, a gente é sondado para, pô, queremos comprar a Brasil No Web. Assim, Sim. cara, até onde vale a pena vender, né? Sim. E outra coisa, assim, eu gosto muito de ir pelo propósito. Que é tipo assim, pô, mas Claro. nesse novo caminho aí, onde eu me encaixo? É. Porque não Vamos seria falar só o disso. dinheiro pelo dinheiro. Vamos falar disso. Vamos falar de caminho, então, cara.
eu vou te fazer uma pergunta difícil, Boa. que a gente chama aqui de ponto de inflexão. Vamos lá. Lei nova, acabou de aprovar uma lei muito louca, inesperada, proibiu o e-commerce. Lascou, né? Lascou! Lascou. E agora, cara, como que você vai fazer para continuar atendendo a sua base de clientes? Continuar atendendo, se estiver proibido, eu acho que eu vou ser proibido de atender também. Você entendeu o problema, Mas agora, né? sei lá, baixou uma lei que, tipo assim, a internet Não foi pode, censurada. Foi censurada, Cara, pronto. a gente às E vezes, aí, de vez em quando, a velho? gente faz uns exercícios desse lá de pensar no caos. Sim, sim. Tipo assim, cara, sei lá, acabou a internet, mas, tipo assim, a gente já teve situações, tipo assim, Já um teve, cabo velho. submarino cortou e o Brasil ficou sem internet Ficou algumas offline. horas, ou algumas Isso. regiões. Sim. Então, assim, mas agora parar de atender, literalmente, eu acho que, cara, o que eu penso é o plano B mesmo, assim, cara, Mudar pra ir roça pro e- mato. Eu sempre Tá. tenho assim, cara, velho, a terra é um negócio Êxodo que é um urbano. investimento que é literalmente, porque eu vejo esse movimento das sociedades. Você pega Belo Horizonte como exemplo, ficando cada vez mais caras, inflacionadas, perigosas. Não que o campo não tenha seus perigos também, mas eu vejo que muitos amigos meus empresários que tiveram sucesso, tem um que foi parar lá em Roraima. Foi comprar terreno, morar lá em Roraima, não sei porquê, acho que ele achou ouro lá. Mas o que acontece? Esse afastamento, porque tipo assim, cara, tipo, tá perigoso isso aqui. Sabe, você não sabe o dia de amanhã o que pode acontecer, tal, fulano, assalto, insegurança. Então, assim, no último caso, eu sempre penso assim, cara, é bom você ter um plano B de terreno ou de lugar que você consiga exercer um outro tipo de profissão. E se a gente está falando de um cenário de caos, por exemplo, de perda até de energia, de internet, não vou falar de energia da internet, cortar a internet, mas as habilidades básicas que hoje a gente perdeu, eu tenho nisso um exemplo, meu pai que sabe de tudo, mecânica, hidráulica, solda, ferragem, você fala assim, puta, mano, é um tipo de um conteúdo que, tipo assim, cara, é uma habilidade que vai faltar muito ali na frente, em algum momento. Coisas mercado. manuais, né, cara? Muitas coisas manuais. Eu fico pensando o seguinte, a empresa, vamos pro nosso negócio aqui. Você tem uma empresa que você vende ali porta, né? Você abre a porta. A gente tá até com uma cliente que tá buscando vender pela internet agora. Eu queria trocar essa ideia com você. A gente vai falar sobre isso. E ela vende até perto da sua, pro lado da sua casa ali. Bom, hein? E ela quer vender pela internet. Na verdade, quem abriu o olho dela para vender pela internet foi eu. Eu falei, olha, você ficar com a porta para rua hoje em dia é um perigo de uma porta, loja de rua, assim. Então, você não ter uma venda na internet, a probabilidade do seu negócio acabar muito em breve é muito grande. A questão é a seguinte, aonde que é o ponto de inflexão para a pessoa? Fala, cara, minha loja não está vendendo tanto quanto eu gostaria, eu quero quebrar isso, quero mudar, quero virar essa chave. Como é que você acha que a pessoa enxerga isso e onde que foi a sua, assim, onde que foi o seu ponto? Você falou, cara, ou eu mudo agora, ou eu mudo meu negócio, ou o meu negócio, minha vida vai acabar. Cara, o principal momento que eu vejo é quando dói no bolso. Fato. Pra nós foi isso. Pra nós foi um movimento de falar assim, cara, fudeu, mês que vem tem 30 mil de salário pra pagar, no outro mês mais 30, nós temos que dar um jeito nisso aqui antes que o buraco fique maior. E eu vejo a mesma coisa no varejo. Às vezes o pessoal espera demais, empurra com a barriga. A pandemia tentou forçar o pessoal a ir pro digital. É só olhar o mas escândalo. muita gente voltou e saiu do digital. É só olhar o escândalo da loja americana, você olha o escândalo da Magazine Luiza. É o trem de louco, velho. Bombaram, de repente. Os caras vão refinanciando dívida e vai. Exato. Pau que doideira, então, cara. assim, o pessoal assim, tô aqui, enquanto eu não estiver no último, eu vou me apegar à minha lojinha física. Mas eu vou te dizer, porque vou entrar num outro aspecto, do porquê que talvez as pessoas se apegam ao formato que elas já estavam acostumadas a fazer. Por não entender o novo. E não é um novo em detalhes, é um novo pela mecânica de como a audiência se dá, como o trabalho de venda online se dá na internet. Eu costumo brincar muito disso, da tríplice assim, da audiência, você aprender a trabalhar com audiências e você fazer anúncios, você está tentando obter uma audiência para você. Isso. Né? Fiel ou não, que não te conhece, mas uma audiência. Você tem um local, um ponto de venda online. Legal. Onde você gerencia isso e consegue
de alguma forma ter algum controle, seja um marketplace, seja um e-commerce, uma loja virtual do seu negócio. Sim. E principalmente o produto, a oferta, de como você leva essa mensagem, como você comunica isso para sua audiência, e o digital te ajuda a escalar. Então a ferramenta de venda sua, ela tem que ser uma facilitadora para você escalar as suas vendas para um público. E acontece que às vezes o pessoal não entende que é assim que tem que funcionar. Ele quer ter só o ponto, ele quer ter só a venda online, ele quer só ter o ponto de venda online e esquece de montar a audiência. Exato. Aí não qualifica, ou fica só qualificando a audiência e não faz a venda. Exato. Igual a gente E tem não caso parte aqui. para um ferramental de escala. Isso. Por exemplo, a gente tem caso aqui de cliente nosso que começou em dezembro com 200 seguidores no Instagram, hoje ela está com 150 mil seguidores. Mas e as vendas, moça? E o dinheiro entrando no bolso? Esse é o exemplo, legal? Tá. Então ela tem audiência, mas ela não vende. mas ela não vende, ela não tem um ponto de venda online. Exato. Né? A gente está construindo para ela. E aí, para vender, é o que você falou, tem que ter uma oferta que case com aquela audiência. Senão, o que adianta você oferecer para um vegano um rodízio de carne? Exato. Ninguém vai comprar na sua mão. O varejista Não é? tradicional estava muito acostumado a escolher o ponto. Ponto de venda. Que o na loja ponto, ali. o ponto é tudo. E de Sim. fato, porque o ponto ele tem o quê? O tráfego, que representa o quê? Uma As pessoas audiência, passando na né? frente. É isso. Então, É o assim, shopping, ele né? era A loja de comprado, shopping ali. era mais passivo. E você tem os varejistas se destacaram fazendo o quê? Sendo proativos na comunicação. Vou botar um panfleto, uma bandeira do lado de fora da minha loja, vou Um panfletar. cachorro. Esses caras já dançando. iam atrás e não ficavam Sabe que esse passivos. cachorrinho fica assim. Exato. Já viu que esse- Bonecão do esse posto. bonecão do- Então, assim, talvez a galera que ainda ficou no varejo normal e não foi pro digital, essa galera que não fazia isso já no físico. Que era o passivão. Interessante isso, Pode ser, porque cara. o cara que está esperando ser comprado. E com um aumento cada vez maior da concorrência e da oferta, e a disputa pela audiência, pela atenção do consumidor, se o cara vai ficando no passivo, a tendência é ele cada vez mais quebrar, mesmo que ele tem um negócio muito único. Cara, sensacional. É bem interessante isso que você falou. Então, essa galera que antes o ponto era suficiente, elas nunca vão entender mais a, vejo. elas nunca vão entender a internet, cara. Elas não vão entender. Porque Ela não tá interessante. no raciocínio delas ir atrás da audiência. Não tá no raciocínio. Ela é o das marketing audiências. de esperança. Ela tá lá e ela Tipo fica na esperança lá. É o marketing da namoradeira que eu falo, né? Uhum. Senta na janela e fica esperando ali o amor passar. É Exato. tipo isso aí. Faz um. Cara, e sabe o que eu acho? Acho que a galera tem dificuldade de entendimento mesmo, e é por causa disso. O cara cresceu a vida inteira acreditando que ele tem uma loja no shopping, aquela galera que passa ali, ele não percebe que ele está pagando por aquelas pessoas estarem passando na porta dele ali. O ponto é o Sim. valor justamente Por da que custa oportunidade caro? de venda. Sim. Por isso que no shopping, por exemplo, é mais caro. Você tem uma qualificação de público, dependendo do shopping, o tipo de público que você Cara, quer. já Sim. tem dinheiro no E, bolso. obviamente, o metro quadrado fica mais caro. Então, Claro. é a mesma coisa levando para o lado digital. É. Né? Aliás, é por isso que o estacionamento de shopping não é gratuito. Exatamente. Ó, se você tem dinheiro para pagar estacionamento, você tem dinheiro para consumir aqui dentro. Exato. Certo? É uma forma de qualificação. Legal demais. Luiz, Dudu, e como que essa metodologia do Brasil no Web ajuda a própria Brasil no Web a atrair clientes? Legal. A gente tem justamente uma metodologia que a gente tenta passar para os clientes, que são alguns materiais nossos e vídeos gravados. A gente faz um desafio, por exemplo, cara, você vai começar no e-commerce, assiste esses meus 10 vídeos aqui de 2 minutos. 2 minutos. Eu quero te passar um panorama em 20 minutos, você vai ver 10 mini aulinhas pra você saber onde você está entrando. Primeiro lugar. Boa. Por exemplo, você saber que na internet existe fraude. Para não chegar um dia alguém te fala assim, nossa, eu passei uma venda aqui no cartão de crédito e daqui 2 semanas o banco foi lá e me falou que essa venda foi estornada. Achei que eu era seguro, era garantido. Então, assim, você tem essa galera que está entrando agora. Peraí, só entender essa fraude aí que essa eu não entendi. Uhum. O cliente Chargeback. enganando a loja pra pegar dinheiro? É sério? Exato. Cara, que Você tem um loucura golpe isso. na internet que os caras fazem compra com cartões de crédito roubados, né, ou obtidos de alguma forma, fazem transações. Amarrado. O Caiu ali. pessoal faz transação,
Por exemplo, tem um caso de uma floricultura que a mesma pessoa era uma mulher de uma quadrilha que tinha acesso a vários cartões de crédito. Cara. Ela e assim, para validar os cartões, ela comprava toda semana um presentinho para ela mesma na floricultura. E o dono da floricultura entregando aquilo, sem perceber que no nosso sistema estava lá marcando, atenção, possível fraude, possível fraude. Ah, não, passou o cartão de crédito aqui, tá garantido. Não tem perigo nem isso, vou ignorar esse alerta aqui. Mas custou caro ignorar esse alerta, viu? Cara, Porque foram que na casa aí de loucura. 13, 15 transações, na faixa de uns 7 mil reais estornados. E cada pedido, em média, tinha 20 a 30 tentativas de pagamento. E na nossa plataforma tem um recurso que ele pode ativar de bloquear se o cara tentar várias vezes o mesmo pedido. Por quê? A chance de ser uma fraude, se ele tentar passar mais de 5 cartões diferentes no mesmo pedido, meu amigo, a chance de você estar cometendo a fraude é bem maior, porque não é o comum. E o cara ignorou todos os sinais. Então, assim, Olha isso. é complicado porque às vezes a pessoa fala assim, mas eu não achei que podia dar problema. Então, assim, esse catequizar, logo que a pessoa está entrando, por exemplo, na Brasil Web, é uma orientação que a gente tem. A gente tenta falar assim, cara, faz essa jornadinha aqui, você vai ganhar até uns prêmios, vamos te dar uns benefícios aqui para você saber como é que funciona o jogo. Agora, o brinquedo em si, que é o que você está contratando com a gente aqui, tem mais um monte de aulinha, um monte de coisa para você vir cá e aprender como é que mexe nesse brinquedão. E acrescentando aos poucos. Exato. E as você vai ferramentas. descobrindo aos poucos a ferramenta, porque desde uma operação pequenininha, a gente atende também operações muito grandes, que demandam complexidades maiores. Está ali. Você está com a oportunidade de trabalhar com uma ferramenta que, em termos, até pouco tempo atrás, seria inacessível. E o que o empresário esperto faz com a gente? Ele aproveita a oportunidade e vai aprender. Então, esse caso que eu contei do cara batendo 100 mil, ou dos clientes nossos que batem 1 milhão em um ano, né, que chegam à marca do primeiro milhão no e-commerce em um ano, ganham ali as 3 medalhas, são pessoas que legal dedicaram e foram aprender. Então, peraí, vamos não entender. Ficaram no modo passivo. Vamos entender um pouquinho desses troféus, né, que você oferece lá, porque é super legal isso. Que é reconhecer o cliente. Quais que você tem lá, então? Legal. A gente usa as medalhas, muito porque assim, nas Olimpíadas o esforço é do atleta. Tá. E ele vai lá e ele ganha uma medalha. Ele tá atrás da medalha. Ele tá atrás e a medalha tá no peito e é o reconhecimento do seu esforço. Isso. Porque um quadro a gente pode botar na parede de decoração. Não representa tanto. Então a gente tem essa pegada da medalha por isso. Massa isso, Por causa que a dedicação. A gente me ensina, cara, se não for você para dedicar ou você aprender a delegar para alguém que vai ser dedicado a fazer, cara, não vai dar certo. Genial. Não adianta só pegar e pendurar na parede. Genial. Lembrando que isso aqui tá no seu peito porque é o seu esforço. Genial. De alguma forma, ter envolvido. E aí ela fica muito relacionada. Então a gente tem a medalha de 100 mil, que é de bronze, a de 500 mil de prata e a de 1 milhão de ouro. Legal. Só que normalmente eu entrego essas medalhas com um pouquinho de atraso. E tem cliente que recebe a de 1 milhão, já ganhou 5 milhões, 10 milhões, os caras faturam rápido demais. Olha que a gente fecha o ano em vida das medalhas, o cara já faturou 2, 3 milhões, é bem legal. Não, agora você me deixou curioso. Se você tiver esse número, eu vou adorar falar ele. Aham. Quantas medalhas de ouro, de prata e de bronze você já entregou? Cara, já mandamos de ouro, foram mais de 60 medalhas de ouro. Que eu isso, já mandei fazer Luiz? mais de 2 lotes, ainda tem algumas para mandar. Que top, medalhas velho. de 500 mil, várias, a gente já rodou umas 6, 7 levas de medalhas de 500 mil e de 100 mil. 6, 7 levas é de 50, por exemplo. Oi? 6, 7 levas são quantas? 7 levas, legal, é porque eu mando fazer de 30 em 30 medalhas com o então fornecedor foram que é cliente nosso. 150 de prata e por de aí. bronze mais uma pancada. Que Então, massa, assim, 100 mil, muitos, e isso é um problema. Às vezes, a galera chega na medalha, tem muitos atrasados que chegam na medalha de 100 mil com 2 ou 3, 4 anos. É o pessoal que tá indo mais morninho. Sim. E esse cara, às vezes, não chega na medalha de 500 mil, às vezes o negócio acaba E aí? antes. E como fazer essa galera ir Cara, em busca é uma do chave prata de e em virada. busca do ouro? Tem a ver com o quanto você está na zona de conforto com aquilo ali. Isso aqui é osso. Porque as técnicas que te fazem vender 5 mil, 10 mil por mês, não são as mesmas que vão fazer você vender Saquei. 100 mil por mês. Saquei. E, cara, não é muito segredo. Por exemplo, vou dar uma ideia aqui, tá? Trabalhar a base de clientes. Pimba. Tem gente que fica só querendo cliente novo. no e-commerce. Esquece de trabalhar a base de cliente. Cara, na base de cliente você vai ter mais 20, 30 mil todo mês. Se você está vendendo 100, talvez daqui 2, 3 meses,
essas pessoas vão né, botar mais 5 ou 10, 20 mil pedidos com você. É mais importante a segunda venda do que a primeira, né? Exato. Então, a primeira, às vezes, dá até prejuízo. Por causa que o custo da propaganda, de formação... o cara não faz essa conta. Não sabe da mecânica. O cara acha que ele pagou R$70 numa venda, no marketing lá para vender, foi caro. Mas caro em relação a quê? Esse produto seu, você só tem ele para vender, você não tem mais nada para vender para ele, e você não está fazendo nada para vender para ele de novo. Realmente, vai custar caro. Vai custar caro essa venda. Tem aquele dado lá que a Fiat fez uma pesquisa, né? Quanto custava conquistar um cliente? E aí? E aí falava que conquistar um cliente novo custa 16 vezes mais do que vender para o mesmo cliente. Ok. Beleza. Entendeu? Isso. 16 vezes mais do que você e vender para o mesmo cliente. Na hora que você vai vender para o cliente novo, você tem alguns custos. Você pode fazer propaganda para estar na mente dele. Por exemplo, se fosse assim, a Coca-Cola nunca mais estava fazendo propaganda. É o famoso branding, né? Exato. Né? Várias marcas que fazem propaganda, o Itaú tava de boa lá, não precisava ficar falando que o Itaú é o Itaú. Então o reforço ele serve para a própria base de clientes. Fala assim, sou cliente desse cara, claro, entendeu? Já comprei na mão. Exatamente. Fala assim, olha aí a empresa. O mercado de fotografia. Eu tenho orgulho de ser cliente desse pessoal. Já que o mercado de fotografia é assim? Saquei. Porque o mercado de fotografia, o cara que compra Canon ou Nikon, hoje já tem outras marcas, né? Sony e tal, Olympus, tem várias outras marcas que são grandes. Mas quando a disputa era mais ou menos a Nikon e a Canon, eles brigavam porque eles sabiam que o cara que comprava a primeira câmera sabia que ele ia ficar o resto da vida com ela, assim. A briga era para vender a primeira. A briga era para vender a primeira, porque o cara que comprava Canon, como as lentes são só só funciona na dele, ele nunca mais vai comprar da outra, entendeu? Dificilmente ele vai mudar o set dele de equipamento. Então tinha essa questão. E esse é o ponto. Isso tudo tem a ver com o raciocínio de varejo, de gestão de empresa, que muitos varejistas antigos, os já tradicionais, já não praticavam. E que se vem forçado aí para o digital, ter que fazer algo que eles não faziam antes, achando que isso é novo. Não é novo. Então, até falando nisso, tem novas ferramentas. Bom demais. Até você falou uma parada que eu queria abordar agora, que é a questão do que vocês enxergaram, a Brasil no Web, você, né, como CEO, enxergou, e quais os mitos que as pessoas acreditam os mitos que impossibilitam elas de chegar ou fazer aquilo que elas fazem, assim. Legal. Cara, principalmente, o mito eu acho que diria tá muito na própria capacidade. Às vezes as pessoas subjugam a própria capacidade dela de conseguir aprender, cara. E assim, tem a ver mais uma vez com a zona de conforto. Tem que alguma hora, por isso que o prejuízo, o doer no bolso é o que normalmente vira a chave nessa pessoa para ela falar assim, eu preciso tomar uma atitude. Mas não espere precisar desse problema para você virar a chave. Acho que esse é o grande ponto. Então, a partir do momento que você tem conexões e pessoas que te colocam para cima, te mostram que estão tendo resultado, e que você passa a consumir esse tipo de conteúdo ou vivenciar, mesmo que não seja para você, mas com os outros, e você passa a se motivar, né? Você começa a aumentar a sua motivação para falar assim, cara, eu preciso mudar minha realidade. E eu preciso entender desse digital. Então, porque todo mundo é capaz. Não, legal. Então, dentro disso daí, qual que é o erro mais comum que as pessoas cometem, né? O que você descobriu e que essa galera não consegue ver, Luiz? De jeito nenhum. Cara, eu diria assim, cara, a parte da audiência. A parte da Muitos audiência. são relutantes a fazer um trabalho de audiência bem feito. Tá. Eles estão mais preocupados em quanto eles vão gastar e enquanto isso custou por venda, sem saber da história da venda depois, do venda depois, Entendi, né? cara. Do que, assim, cara, vamos fazer uma campanha e vamos pensar, e vamos montar uma estratégia que eu vendo o produto A, depois oferecer, eu tenho esses outros produtos. Qual que é a jornada desse meu cliente? Eu tenho o produto de entrada, cara, no e-commerce a gente tem produtos de entrada. Claro. Você tem um produto, às vezes, mais simples, que é pro cara que acabou de descobrir aquele tipo de necessidade, mas você fala assim, no dia que você vê esse produto e usar e falar assim, pô, legal, mas esse produto tem alguns problemas ou deficiências, você fala assim, pois é, mas eu vendo stop. Olha a solução. Talvez seja aqui. a hora de você agora utilizar algo melhor. Sim. A gente brinca muito isso na própria plataforma de e-commerce, né? Quando você usa ferramentas gratuitas ou outras ferramentas mais simples na internet, que são concorrentes nossos, assim, cara, beleza, agora que você já começou a vender e descobriu que o mundo digital pode ser muito mais bem explorado, você vem para o Brasil no Web. Vem destravar suas vendas online. Por quê?
É o próximo estágio estarem usar ferramentas que você não está usando nas ferramentas básicas, porque elas não têm isso. Fantástico, fantástico. E cara. até falando nisso, o que você vê no mercado, no seu mercado de e-commerce? As outras empresas fazendo para, vamos chamar de enganar as pessoas, assim, e as coisas que elas acreditam, e o que as pessoas ainda continuam acreditando, e aí, claro, uma percepção sua, nesse mercado aí cara, isso aí é mais ou menos, né? Isso é uma ideia. Você fala no aspecto como meus concorrentes plataformas ou como varejistas tentando enganar outros eu acho que a gente pode consumidores? abordar as duas coisas. Na verdade, pode ser. eu queria falar sobre por que a sua do tem... varejo. Assim, cara, do varejo em si, primeiro ponto é a própria fraude, né? O pessoal que monta lojas efetivamente para dar golpes. Isso existe. Então, coisas que talvez o pessoal não estejam fazendo. O pessoal que é sério, mas não está fazendo. É o quê? Mostrar a realidade e a transparência do negócio dele. Cara, por menor que você seja. Os influenciadores que hoje estão top começaram gravando vídeos no quarto, né? Você pega a Boca Rosa dentro da comunidade onde ela morava, cara, e com o cenário que ela tinha. Cara, se você é pequeno, não tem problema. Sua loja virtual parece que seu negócio é enorme, mas leve a sua transparência, mostre o quanto você manda dos produtos, como que você trabalha, quem que é o seu time. Isso te ajuda a atingir outro nível de vendas. Então, assim, ao evitar fazer isso, você está ficando só com uma loja virtual que parece muito uma loja virtual, por exemplo, de golpe. Sim. Entendi. Que são lojas que cada vez mais surgem. A gente está com uma lá suspeitando, que eu falo assim, gente, vamos ficar de olho nessa loja aí, porque isso aqui está cheirando golpe e a gente atua rápido e sério em cima disso. Qualquer reclamação de consumidor já abre para nós um protocolo hoje de monitoramento e de notificação. A loja fala assim, cara, se você não me provar, eu vou te suspender. Vocês fazem essa auditoria, então, para saber se aquilo é real mesmo ou não? Graças a Deus, hoje a gente já tem uma filtragem de clientes que chegam na Brasil Web, o nosso próprio processo de a pessoa aprender e de não ser tão trivial, filtra muito fraudador que não quer ter trabalho. Os fraudadores preguiçosos. Porque não pode. Na verdade, o negócio dele é enganar os outros. Exato. Então... Ele não quer ter muito trabalho para vocês também. Agora, tem caras que se dedicam. A gente já viu lojas lá sendo montadas muito bem feitas, que eram fraudes. Mas, assim, olha isso. Os próprios meios de pagamentos também estão cada vez mais evitando, fazendo um processo mais severo para que as contas digitais para receber cartão de crédito, Pix e boleto também fiquem mais dificultosas. Mas, assim, a denúncia de consumidores é um excelente sinal. Obviamente, ele precisa procurar a justiça ou o PROCON, porque eu só posso tirar aquela loja virtual em definitivo do ar se houver claros indícios ou com um mandato judicial, né? Mas a gente faz toda a pressão necessária para tentar provas, munir o cliente consumidor de provas que fala assim, cara, olha isso aqui, aproveita, pega, são essas informações que você tem público aqui que você não achou na loja, mas que você pode pegar para montar o seu processo contra essa loja. Não, incrível. Você lembra do golpe do Mohamed, do e-mail? Lembra disso? Dos milhões, você ia receber, que era a herança. É herança, lembra disso? Até hoje tem. Pois é, até hoje tem. E tem um amigo meu, cara PhD, físico e tudo, ele caiu nesse golpe, você acredita? Porque a carta de venda é tão bem feita, ele caiu nesse golpe. Isso é uma coisa louca. Então, será que esse problema dos golpes de internet, isso acaba afastando outras pessoas de querer vender pela internet? Principalmente os consumidores. Certo. Pode completar. E como que o seu cliente e as pessoas que a gente quer ajudar a vender pela internet pode superar isso? Como mostrar para ela que a responsabilidade é dela e não dos golpes que existem no mercado? Como inverter essa curva aí? Eu acho que principalmente vamos dar a cara, gente. Vamos aparecer e mostrar que a gente existe de fato, que não é só uma interface de computador. Boa. Os grandes negócios estão tendo muito resultado hoje são o quê? Pessoas estão dando a cara lá e falando, olha, marcas estão pedindo para influenciadores venderem os produtos porque eles são uma transparência. A marca é algo conhecido e o influenciador é uma ponte de credibilidade e chancela para o consumidor. Então, de algum modo, o e-commerce hoje, então, ele deixou de ser um self-service que o cara vai ali comprar na hora, mas você tem que botar sua cara na frente e mostrar que tem um ser humano ali por trás. Eu acho que é uma técnica que para varejistas das antigas é uma técnica rápida e fácil deles adotarem para terem resultado.
Por quê? Principalmente para quem tem loja física. Cara, vamos mostrar a realidade da loja, o dia a dia da loja. Fazer Isso pode ter coisa acontecendo um ali que é de videozinho ali interesse. do estoque, um vídeo. É isso, Um né? cliente novo, marcar o cliente Cara, que que chegou legal, aqui, que que legal, comprou. que legal. Levar a experiência do off pro on também e vice-versa. É o O2O, o famoso O2O, né? Exato. Do online para o offline, do offline Porque para a o online. fraude, Luigi, ela sempre vai existir. Sim. Os caras já estão falando aí de um novo mecanismo para tentar evitar fraude aí, mas brasileiro é um negócio, os caras Criativo. são criativos, né? A NASA tem que A NASA estudar o brasileiro. não estuda, os Os caras. caras não ficam para trás. Veio o Pix, os caras bolam um jeito de fazer o golpe do Pix. É. O cartão de crédito vai ter em breve a autenticação 3DS, que já existe, não é novidade, há um atraso nosso aqui na Sim. implantação, né, do Brasil, mas que eliminaria a fraude no cartão de crédito. Mas, cara, os caras vão ser criativos. Tem Tá. que tentar pensar um passo à frente. Sim. É. Volta ali, por favor, Fábio. Então, fala pra mim, então, os vilões desse mercado, cara. Quem que são os grandes vilões desse mercado? Cara, E- se cercar, acho que de bons parceiros. Legal. Porque você tem uma outra jornada no e-commerce que é ter um bom time de trabalho, seja um time interno ou time de parceiros terceirizados. Então, você precisa de bons parceiros. Então, não ter um bom parceiro, isso vai impedir não só a você de ferramenta, crescer. a plataforma de e-commerce que você Tá. consegue conversar com o pessoal, fazer uma videoconferência para tirar uma dúvida e receber uma orientação. Boa. Mas você tem o pessoal que faz o trabalho do tráfego, da audiência, ou do marketing em si. Às vezes esse marketing não é interno, que eu gosto muito quando o marketing é interno, porque você pega muito da realidade do negócio, O explorar que aquilo. você está chamando de marketing interno? É ter um profissional de marketing dentro de casa. Ah, conhecer O lojista, o dono do negócio e entender de marketing, né, cara? ele entendeu ter um gerente de Que marketing ele mesmo, um confie, gerente que de converse e-commerce. com ele, né? É, E mas isso explique. aí tem as Ah. empresas Não é que tão já acessível pro entenderam pequeno. isso Tem. é muito bom. Mas é Pro difícil ainda, pequeno cara. é bem longe. É Ué, difícil. cara, não, Por mas, isso que você mas peraí pagar um o pouquinho. terceiro é bom. Não, mas peraí um pouquinho. E se a gente educar o dono? Isso é uma forma, Não é é? mais um caminho. Ensinar mas- para ele. Cara, não, peraí, nós vamos te ensinar a vender pela internet. Exatamente. Aí depois você contrata o funcionário. Começa a enxugar a equipe, né? Ué, não é? Muita É, coisa com começa. Isso é certeza. legal. Você sabe que uma das características de empresas que crescem é você não fazer tudo. É conseguir delegar. Tá legal. Ótimo. Mas você vai delegar o quê? Aquilo que você criou. Então, primeiro você cria uma coisa nova que vai fazer a sua empresa crescer. Aí, você é que criou aquela equipe. Aí surge uma equipe dentro da sua empresa. É, querendo ou não, você Saca pensa a isso, loja velho? física, né? Isso A é loja sensacional. física, Isso, o velho. Dudu tá falando uma coisa importante que eu nunca tinha não tinha percebido, por exemplo. Porque você tem uma loja que é familiar, por exemplo, Ok? né? Então tá lá, você trabalha seu pai, seu irmão e tal. A minha família foi assim, né? Durante muitos anos. Então você vai criando ali as pessoas que são muito próximas de você. Você traz um amigo para trabalhar com você, então não sei o quê. São as pessoas que você confia. Para empresas ainda pequenas, né, que não tem um RH muito grande e tal, você vai trazendo pessoas por indicação ali, de amigos, amigo Sim, do amigo. É e vai- indicação, com vai- certeza. Então tem que ser pessoas próximas. E o que você está dizendo é que na internet, ter esse suporte de pessoas confiáveis É. também é determinante, entendeu? Sim. Porque. E a gente não faz noção disso. Acha que, eu não conheço ninguém no Instagram, eu não conheço ninguém sei lá, numa outra Profissionais que plataforma. vão te ajudar a trilhar vários caminhos de A uma Brasil vez. na Web, querendo ou não, traz esse suporte mais para perto dela, né, mais personalizado, justamente para que aquilo seja uma grande família e aquilo, né, A gente cresça. indica muita gente Legal demais. para os clientes, porque uma das coisas que a gente aprendeu é cada macaco no seu galho. Que é tipo assim, cara, não adianta a gente querer abraçar o mundo, a gente já tentou fazer isso lá atrás, viu que não adianta, aí você acaba caminhando sozinho demais. Assim, cara, crescer com um monte de gente, com parceiros, a gente vai mais longe. Certo. E eu vi uma clara mudança de percepção da nossa marca no mercado dessa forma do que quando a gente tentava ir sozinho. Sensacional, Luiz. Dudu, conta pra nós então a grande verdade desse mercado aí, cara. O que eu tenho que fazer pra pegar lá a minha medalhinha de 1 milhão por ano? Qual que é a grande estratégia aí? Cara, pra- a grande estratégia, vamos Isso. fazer num formato de jabá. Cara, abre uma loja na Brasil no Web e engole nossos conteúdos gratuitos, porque muitos desses conteúdos são cursos caros aí no mercado
que o cara, às vezes, não é ele que vai executar, ele precisa ter uma noção disso, ele precisa aprender a mecânica do Tá. e-commerce. Tá. E, obviamente, cara, abrir a cabeça para se dedicar, tirar o tempo para fazer. Porque quanto mais você procrastinar essa execução, Moço uma hora sabotador. você vai chegar no problema do precipício ali, que não vai ter muito mais opção para onde ir. E talvez, eu já vi casos de clientes que falam assim, pô, Luiz, eu tava até vendendo legal, cara, mas não era uma receita, a loja que vendia bem, com Certo. um patamar de modo geral de lojas. E o cara falou assim, cara, mas eu preciso de mais, aconteceu um negócio na minha vida aqui agora que eu preciso de mais. Então o cara não cresceu mais, ficou naquilo por um bom tempo, naquele mesmo patamar, e aí, um dado momento, falou assim, cara, não dá, vou ter que voltar pro mercado, trabalhar pros outros. Teve que fechar. Teve que voltar, aí Caramba. pode acontecer. Saquei, Então, assim, saquei. Esteja até para isso, você ter um plano B é importante como empresário. Uhum. Né? Eu já vi muitos casos, assim, amigos meus falaram assim, cara, empreendi, ia pro mercado, depois voltava a empreender de novo, depois voltava ao mercado de novo. Mas talvez muito por isso, porque você não atingiu um patamar onde você consegue engrenar de fato e gerar um arcabouço ali, né? Tá na moda a palavra, você conseguir ter um lastro de forma que você tenha uma segurança para continuar e buscar empreender, por mais que você tenha altos e baixos. É o famoso querer construir a casa pelo teto, né? Não tem alicerce, né, cara? Não tem a base. Fundação. Ó, então vamos fazer uma brincadeira aqui, que é o seguinte. Você tá querendo montar, você teve uma ideia, ou você tá lá na sua vida ali no dia a dia da sua, trabalhando para o outro, ou você vende algum produto ali, começou a vender de porta em porta Ou e você tal. trabalha numa loja. Ou você vai. trabalha numa Você loja trabalha numa loja de roupas. e vai. você quer montar, você, Dudu, quer montar uma... E você queria ouvir de alguém 3 técnicas, pelo menos, que você fala assim, velho, isso aqui vai te ajudar. Ó. Quer que você ensine 3 técnicas, ou Dá Cara, dá é esse legal. presente pra nossa dê um audiência. presente para as pessoas, É. assim, o que ela tem que fazer, Se você fizer isso, você já começa a larga. rodar. Beleza, vamos falar do digital e eu vou entrar na parte da oferta especificamente, tá? Boa. Cara, oferta bem estruturada, principalmente se for uma loja virtual, vários produtos. Uma apresentação bem profissional. Não tenha preguiça de colocar informação, enriquecer o seu produto com imagens, com vídeos, né? Não, demonstração. No e-commerce, cada página de cada produto é o seu próprio vendedor. Então, se você tem uma página de Sim, produto sim, feita de perfeito. qualquer forma, você vai ter um vendedor vendendo de qualquer forma e, obviamente, a taxa de sucesso, ou o que a gente chama de taxa de conversão, vai ser menor. E aí, de repente, você não sabe por que você está vendendo pouco ou quase nada, mas você também, o seu esforço, talvez foi equivalente a isso aí. A dedicação. Então, a Show, primeira que eu show. diria é, não faça só um catálogo de loja virtual. Faça oferta, faça marketing, promova Sensacional. os seus produtos e linhas, use as temáticas, né, os calendários promocionais, principalmente aqueles fóruns tradicionais. O que a Shopee fez? Criou a data do 5/5, 6/6, 7/7. Foi Cara, genial. e o povo já está copiando. A audiência tem que qualificar essa audiência. Mandar a pessoa para uma página com um verdadeiro vendedor ali qualificando o produto. Essa é a primeira dica. Essa é a primeira Fazer com que técnica. o próprio produto, né, seja capaz de transmitir credibilidade para aumentar a sua chance de vender. Tá. Não pode se queimar, essa que é a verdade. Exato. Senão você perdeu a oportunidade, né, Mas sabe que isso foi uma coisa que eu trabalhei muitos anos. Eu trabalhei com fotografia e vídeo, né? Trabalho ainda, né? Com fotografia e vídeo. E era isso que eu fazia muitas vezes. Que era justamente fazer uma foto melhor do produto, fazer um vídeo explicando às vezes o que era o produto ou o que era o serviço. Isso fazia diferença. Mas por trás disso não era só isso. As pessoas achavam que, por exemplo, ter só uma foto bem feita ou ter um vídeo daquele produto resolve ter só uma foto bem feita? Só uma, principalmente. É o que mais a gente vê, a loja virtual tem uma foto em cada produto. É. Assim, cara, mas e aí? Você compraria na sua loja ao ver esse produto dessa forma aqui? A menos que seja só você que esteja vendendo. Eu já comprei em loja virtual produto que nem tinha foto. Mas era uma compra técnica e tinha descrição do que eu precisava. E eu confiei e falei assim, beleza. E deu certo, o pessoal mandou. E que foi uma venda praticamente presencial, tete a tete ali, né? Não, assim, Era descrição mesmo. descrição do produto. Técnica Legal, era uma legal. mola do carro. Mas é um negócio que você precisava. Não, nós precisava, falou que tinha, eu só achei ele, vira o preço. Mas
Olhei a referência da empresa para ver se era real. Falei assim, Sim. cara, só esse cara tem essa peça. Esse produto é esse mesmo. Nesse preço, será que não é golpe? É. Aí você vai, beleza, a empresa existe. Eu olhei o endereço da empresa, joguei lá no Sim. Google Street View para ver a porta da empresa. Falei, não, beleza. Show. Então eu vou dar um crédito pra esses caras. É assim que normalmente o consumidor vai atuar também. O que mais? Então essa foi a primeira, beleza? Legal. Segundo ponto aí. Cara, entender a jornada do público que você está trabalhando. Quem é o cliente? Cara, minha primeira aula de marketing na faculdade, eu lembro disso até hoje. O professor chegou e falou assim, primeira coisa que vocês têm que aprender, quem é o cliente? Porque tudo começa ali. Certo. O que você vai vender, para quem você vai vender, a forma como você vai vender, depende de quem é o cliente, qual o contexto dele e em que fase do momento ele se encontra. Ele te dá alguns sinais, inclusive, para você entender, pô, é um cara que já sabe muito do produto, chegou com a linguagem técnica aqui apontando, ou é um cara que tá cru ainda e tá falando assim, seja você o primeiro a me ensinar sobre esse produto. E aí você tem até muito mais oportunidade. Porque o cara que já está sabendo muito, ele vai te confrontar algumas coisas, e se você, inclusive, não estiver preparado, dançou, você vai perder a venda. Boa. A gente tem isso lá na plataforma, o cliente chega já mais preparado, assim, eu quero saber se na plataforma tem o recurso A, B, C, faz isso, aquilo outro. Oh, beleza, tem. Em alguns casos a gente não tem. O cara fala assim, não, beleza, então não me atende. Show de bola. Saquei. Então, assim, saber conversar e explicar com base no nível do cliente, né, no nível de jornada que ele se encontra, é um cara iniciante. Porque você vai modular todo o seu marketing de comunicação e os produtos. Eu fiquei confuso. Então, como que eu faço para entender quem é o meu cliente? Legal. Se eu nunca vendi para ele? Legal. Se você já tem um produto que você quer trabalhar, você tem que entender o que esse produto resolve. Tá. Quais são as dores e quais são as vantagens, soluções, benefícios que esse produto está entregando, que às vezes eu estou falando só que é uma furadeira. Uma furadeira como? Ah, o cara quer só um buraco na parede. Beleza, o cara quer só um buraco na parede, qualquer furadeira serve, então. Mas e se eu falar para ele que ele pode precisar de fazer muito mais furos na casa dele, que se ele tiver uma furadeira com uma capacidade melhor, uma broca que também tem alguns tipos de broca para fazer furos de tamanhos diferentes, e que ele pode ter uma bateria para não ficar só no fio, que tem hora que ele não vai precisar. Então eu começo a agregar valor. Entendi. Ao saber que o meu produto, ou alguns produtos, e outra, conhecer os concorrentes também, né? Quais são as vantagens que eles estão oferecendo e onde que eu tô nesse meio. E aí, pegar no cliente. Uma dica que eu dou para você que quer entender um pouco mais da jornada do seu cliente, 2 sites aí legal para fazer esse tipo de pesquisa. Boa. O primeiro é o Google Trends, beleza? Que você vai jogar a palavra-chave do seu produto lá e ele vai começar a te mostrar qual é o comportamento em relação a isso no mercado hoje. Isso está crescendo, né? É de pesquisa. Ele fala, as pessoas que estão procurando isso hoje, por exemplo, no Brasil, onde elas estão? Em que estado elas estão? Isso está crescendo, caindo? Tem sazonalidades no ano? Todo mês de dezembro tem aumento, redução? Ele também te dá outras palavras correlacionadas que têm em relação. Assim, olha, as pessoas estão pesquisando sobre isso aí que você digitou também dessa outra forma aqui. Então, dá uma olhada também nisso. Legal. Então, isso é uma primeira ferramenta, nesse aspecto da jornada. E outra que é um termo em inglês que chama Answer the Public, ou seja, responda ao público, né? Answer the Public. Certo. Responda ao público. O site é bem legal. É bem legal e ele Tela aí foi pra alterado. Ele foi alterado recentemente, inclusive ficou mais bacana ainda. Mas que você consegue tomar um panorama, assim, um leque que ele te dá sobre um termo. Como as pessoas perguntam o que, sobre. como, onde, por quê e etc. Aliás, vou dar um terceiro bônus então. Além desse Answer the Public, tem mais um terceiro pra gente jogar pra galera aí, hein? Que é o keywordtool.io. Esse é fantástico, porque ele pega de A a Z, você dá a primeira palavra, e ele, porque quando você vai no Google hoje, digita lá geladeira e dá um espaço, ele já tenta adivinhar o que você vai digitar. E ele te dá sugestões baseadas no quê? No comportamento da massa que digita geladeira. Tá. Ele fala assim, Brastemp é uma geladeira branca, de inox, Tá. freezer invertido. Certo. E ele pega e testa. E se você jogar espaço letra A, espaço letra B, cada hora vem uma lista de palavras diferentes. 10, até 10 por letra diferente. Esse site ele pega de A a Z, com base na sua palavra-chave, ele vai te dar as variações de A a Z. E aí você fala, pô, então a galera que pesquisa o meu produto e pesquisa usando tem essas dúvidas. Eles querem saber sobre isso. Loucura, hein, Então cara? você começa a montar um mapa sobre o que são as informações relevantes que você pode abordar em momentos, obviamente, diferentes,
para comunicar com esse cliente e tentar entender o que elas querem dizer com relação à jornada. Pô, o cara que digita isso aqui é um cara que já está entendendo bem desse produto ou ele está querendo descobrir o produto? Está mais no início ou mais no final? Ele já está pronto para comprar? Tem isso também, pô. De repente eu vou começar a fazer anúncio para minha audiência quando ele digita esse termo mais completo aqui, porque um cara que já, assim, ele já sabe que ele precisa daquilo. Aham. Aí eu quero entrar nesse momento. O cara criar um avatar também seria uma dica boa, assim, nesse momento. Para fazer essa explicação, por exemplo, a Magazine Luiza, por exemplo, tem, né, a Lu lá, que tenta ser uma curadora, assim, né, explicar conteúdos para os clientes justamente com base nessa questão dessa jornada. Não, mas tô falando assim, criar um avatar no sentido de... Imaginar o cliente. Imaginar o cliente. Ah, minha cliente é uma mulher de tanto a tantos anos. Ok, Dá um nome, né? uma ali. persona. Uma persona, Legal, desculpa. público-alvo. Uma persona. Exato. público-alvo. Cara, é importante isso. É porque você tem que saber para quem é o público Dá médio. como uma dica, então. Dá dica 3 aí. Vai. A persona? É, a persona. Eu ainda vou dar 3 ainda. Cara, você entender, hoje tem muitas ferramentas, o próprio Google Analytics, ele te mostra quem está acessando o seu site, quais são a idade média, se é mais homem, mais mulher, quais são os interesses. E tem outras ferramentas por aí que tendem a dar esse tipo de informação sobre o público. Na sua própria rede social, por exemplo, você tem lá um pouco de informação sobre quem acessa o seu perfil. Então, se você já tem um Instagram, você já tem um pouco de noção de quem é o seu público hoje. Analisar os dados, né? Analisar, os dados estão aí. E isso é um ponto muito interessante. Voltando na galera do varejo tradicional. Você estava na loja física, atrás do balcão, Certo. ou até na porta, você estava acostumado a ver quem entrava na sua loja e montar um feeling sobre esse público. Sobre as dúvidas, sobre o tipo de pessoa que está vindo até a sua loja. Você tinha isso formado, por mais que você não tenha uma estatística exata. Você começa a entender o perfil do seu cliente, da sua loja. Quem é que de entra, varejo. o comportamento, Exato. tudo mais. Agora, você vai para o digital, você não vê mais. Se você não for atrás dos dados de um Google Analytics, você não vai entender nada do que está Mas acontecendo. também, se você for, você vai saber até o que a pessoa consome, o que ela come, onde ela dorme, a hora que ela dorme. Se Por você onde ele está aprender isso andando aí, dentro da pô, sua loja, aonde ele está isso aí, saindo. velho. Pô, louco demais Exato. isso aí. Então, tem que consumir os dados e fazer esse exercício de gestão, que não é só o momento, só vender, 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 é a rotina. Tá. Tem que fazer o exercício de fazer o negócio crescer, analisar dados e estratégias. Eu falo que o mais importante que a internet nos trouxe é que você tenha a possibilidade de analisar dados e guardar esses dados para comparações futuras, pô. Então, Se você consegue perceber que uma ação que você fez está fazendo você vender mais que uma outra ação, né? Então você tem que entender, poxa, o que eu fiz aqui de uma para outra que uma me fez vender mais e a outra me fez vender menos? Ou as duas comparadas ali, fazendo um teste ali, né? Um teste AB, que seja. Por que uma tá vendendo mais, por que a outra tá vendendo? Então, aonde que eu vou pôr meu dinheiro? No estado X eu vendo mais, no estado Y eu vendo menos? Pra saber, por região. Boa. Tá? Então, assim, isso levando então em consideração a jornada. Tá. Então, vai montar um e-commerce, ou vai fazer o que você quiser, entenda a jornada do seu consumidor, não tente negligenciar isso. Você vai tentar simplesmente estar no sinal oferecendo algo para alguém que não está querendo. É o que o Luiz falou no Contando início com a lá. sorte. É oferecendo uma churrascaria pro vegano. pô. Rodízio de carne pelo Quase. vegano. Gastando marketing. dinheiro com isso, né? Exato. Gastando dinheiro com isso. É um marketing de intrometimento, né? Spam mesmo, a gente chama de spam. Você fala, Absurdo, oferecendo. cara. Eu tenho cliente que manda aleatório Nossa, lá, do e-mail. nada eu recebo uns WhatsApp aqui de uma galera que... Esse cara está Nossa, totalmente que povo perdido. burro, Esse velho. é o ponto. Não fique perdido. E o terceiro, Boa. importantíssimo. Cara, trabalhar a base de clientes a fundo. E aí uma dica técnica, prática sobre isso. Fazer a análise RFM da sua base de clientes. O que é isso? Que Agora que é salada de isso? fruta, Aí né? agora. RFM. R é o quê? R é Isso é em inglês, não. recência, Receita. recência, Recência. Caramba. F, frequência, Ah. e o M é o monetize. Ou seja, Recência. o quão Que é recente isso? você comprou comigo, Recência, louco. o quanto você compra, repetições, que é a frequência, Aham. e o monetização é o quanto de dinheiro você deixa comigo. Legal? Essa análise RFM, ela vai te permitir Recência, entender frequência, monetização. Que legal, muito mais do comportamento dos seus clientes, daqueles, inclusive, que eram campeões, compravam muito com você e estão
envelhecendo no sentido estão deixando de comprar, estão caminhando para o limbo, para o perdido. Você, ao ver isso num diagrama, isso é um conceito, é uma técnica no qual ela tem um diagrama, tá? Então não estou inventando isso. Então são cores, você pode colocar São uma cor para cores. cada um, você bater o olho, opa, Exato. esse cara tá ficando Eu mais tenho vermelho. X clientes esse nesse cara... grupinho aqui, Cara, e dependendo da ferramenta, você conseguir saber, opa, esse mês, nos últimos 30 dias, fulano, ciclano e beltrano saíram do grupo A pro B. Vou trabalhar alguma estratégia com eles. isso é poderosíssimo. Exato. E Meu conforme Deus essa do base céu. vai andando ali dentro, você vai fazendo estratégias. Porque, olha só que maluco. Eu posso, por exemplo, à medida que eu vejo as cores mudando no meu painel, e eu vejo, caramba, 50 pessoas na minha base de clientes mudou para o grupo que vai me trazer prejuízo e ele vai acabar desistindo. Eu posso fazer um anúncio específico para aquelas pessoas. Pode. Eu posso fazer um evento específico para elas. Eu posso chamar elas para um treinamento. Exatamente. Não é isso, São cara? várias possibilidades, Que né? Cada uma no massa, contexto do seu Cara, negócio. sensacional. Então, sensacional. Essa análise RFM, ela é um conceito ainda muito pouco usado no Brasil. Cara, eu tô apaixonado com Tá? isso. Tem uma ferramenta muito bacana que eu gosto de citar, que é a Dactile, ou Dactei, como é que o pessoal chama, que é justamente uma ferramenta que o quê? Você pluga sua base de transações, Tá. que normalmente você tem ali transação cliente e valores, né? Sim. E se ele repetir o pedido, você tem ali um Excel simples, que você subiu nessa plataforma, ela pimba, ela te dá a sua base de RFM. Quer ver? Ó, Sua vou matriz RFM. Olha só como que esse negócio é tão poderoso. Vamos fazer um copy ao vivo aqui contigo. Ó, cara, você já vende pela internet, você tem um e-commerce. Nós vamos te ajudar a vender 10 vezes mais para os mesmos clientes que você tinha sem ter que gastar com propaganda. Olha isso. É bem por aí. Puf! É simplesmente analisando 3 parâmetros nos seus clientes e agora voltando a conversar com eles. Exato. Não é isso? Porque o pessoal, Show. às vezes o que o pessoal Fantástico, faz? Eu fantástico. trabalho basicamente sim, eu vou lá, pego a lista inteira e mando a mesma mensagem para todo mundo. Que burro, dá 0 para ele. Pois é. É, ué. É o negócio do Chaves lá. Ué. Você tem... Cara, é incrível. Começa a separar e depois você pode tentar fazer isso por produto. Dudu, e aí vão vindo outras cara, o tanto que a gente aprendeu aqui contigo é impressionante. E eu não tô literalmente babando ovo, não. Não é babando ovo, não. É sério, cara. É sensacional, é sensacional. Agora eu fico pensando o seguinte. Uma pessoa que ouviu isso aqui e prestou muita atenção nas suas orientações, talvez ela consiga sozinha ali fazer alguma coisa ou outra, certo? Exatamente. Beleza. Mas se ela fizer junto contigo, se ela for para Brasil no Web, em quanto tempo você encurta a vida dela, você acelera os resultados dela? Legal. Cara, a gente tem uma série de conteúdos para acelerar esse processo. Para que ela consiga, principalmente, bater na cabecinha dela e falar assim, cara, tá tudo aqui. A galera que já bateu a medalha de 1 milhão, a gente já revirou essas técnicas e já conversou com muita gente, mastigou isso tudo e colocou aqui. Cara, você tem, faz pelo muita menos inteligência ali, cara. Exato. Faz pelo menos esse beabá. Não quer dizer que é a receita do bolo completa, mas você vai adaptar ela para sua realidade e vai poder, assim, tentar desbravar o seu caminho. Obviamente, optando por escolher a Brasil no Web, vai ser uma honra para nós poder orientar, e a gente fica muito feliz em ver as jornadas. Cara, quando o cliente manda pra gente um vídeo, um áudio, falando, cara, fiz minha primeira venda, ou fiz a minha 1000ª venda, cara, mudei esse mês, arrebentei de vender. Cara, é fantástico, porque a gente vê que a gente está atuando no papel de transformar, e no papel que é a nossa missão, fazer do e-commerce seu investimento de sucesso. Então, assim, mas obviamente, isso não é construído, não é papel só da tecnologia, são várias mãos, e não só do empresário também, porque delegar, como a gente falou, faz parte. Agora sim, se tem uma coisa que a gente pode facilitar, e que a gente está trazendo aí agora para facilitar nesse processo, é uma opção de acessibilidade ainda maior, que ela é provocativa, eu diria assim. Que é o seguinte, se eu receber tem que ficar pagando mensalidade de sistema aí de R$100 por mês, e não saber quando que você vai vender, eu te faço uma oferta. Você vai pagar R$500 só, dividido em 10 vezes sem juros, para você ter acesso à plataforma da Brasil no Web e provar o seu valor. Em até 2 anos, bater os seus R$20 mil em venda. Opa! Ou seja, você não paga mensalidade, você pagou para ter acesso
ter acesso ao nosso time de suporte, usar a nossa tecnologia e assim cumprir provar o seu valor e falar assim, cara, eu sou bom, eu posso, eu consigo, eu sou capaz. Então eu vou lá e vou fazer. Bata os seus primeiros 20 mil em vendas para você falar assim, cara, fiz. Porque se você conseguir bater 20 mil, cara, você já entendeu um pouco do como é que o jogo funciona. Que Exato. massa E você já isso, tá com o cara. mindset, né, com a cabeça de falar assim, cara, agora eu tenho que ir atrás. acelerar pra caramba. Outra, você já a vida viu o do cara. dinheiro. Como, Exato. como que você chama isso? A gente chama isso de esse plano, essa é uma oferta, né? Porque não é um Não, plano. sensacional. É uma oferta que chama Meta 20K. Meta 20K. O cara paga R$500 Tem acesso. e ele tem 2 anos de plataforma para fazer os 20 mil reais dele pela E a internet. gente espera que ele faça 1 milhão, né? Claro, Porque é você vai possível. treinar ele para lá. Exato. Mas isso aqui é para ele aprender. Porque ele tem a chance Que aí de ele falar assim, sabe não que se ele vai preocupar conseguir. com o lado Porra, financeiro. sensacional. Eu ia te pedir agora aqui, sem querer explorar. Sensacional. Eu queria que você Sensacional. desse um presente pra quem tá lá na casa dele lá, uma coisa que ele já poderia fazer. Então esse já é Cara, um grande presente. entrar e aproveitar. Por quê? A gente não solta esse plano o tempo inteiro. Então aproveite, porque a hora ele está disponível, a hora ele não está disponível. Então, assim, conforme a gente enche, porque se vem muita gente, a gente tem que Porque saber a não, nossa é porque limitação. senão você não Vai consegue ter atender muita os dúvida, outros. Vai É. estressar o nosso time de suporte Saquei, no sentido saquei. de quantidade de dúvidas. A gente faz turmas de live para ajudar esse pessoal a aprender em grupo e assim, cada um aproveitar para tirar dúvidas. Então, Se assim, tiver a dúvida do outro. não também, deixe é para sensacional. quando for disponível ali na frente, não sei quando. Se está disponível lá no site da Brasil Web, quando você estiver vendo esse vídeo, aproveita, abra, pega o plano, você vai ter 2 anos de sistema, de software com time. E capaz. mais academia, que são todos os cursos. O cara vai aprender a vender, Exatamente. cara. Não tem conversa. Meu Deus. Só basta querer botar a mão na massa. Show de bola, show de bola. Dudu, esse negócio da meta 20K, tipo, ó, eu não acredito em coincidência, cara. Sério, não acredito. Eu acho que o universo ele vai unindo as coisas para acontecer. Por exemplo, quando a gente desenvolveu um produto aqui nosso, que é sensacional, já vou falar dele, o Fábio do nada te ligou, ou você ligou para ele, não sei como foi aquilo. Eu tava ali desenvolvendo um negócio Eu tinha junto. pensado que ele poderia fazer. Seria muito legal ter uma pessoa igual Do e-commerce. do e-commerce O cara junto com a gente. Foda de Isso e-commerce aí. junto com a gente. Foi. Aí ele te ligou e falou, cara, eu vou aí. Então, aí a gente falou, cara, são produtos complementares. Porque, veja só, a gente vai ensinar a galera que tá completamente perdida na internet, porque essa é a nossa missão de vida, né? A Plavon, que é o plano de voo online, só existe por isso. Tirar a galera da confusão e ajudar elas seguindo um rumo certo. Não importa a velocidade, mas você vai estar sempre no rumo certo. Ponto. A gente criou um produto de entrada muito simples, que é o desafio primeira venda automática com negócio online. Você vai transformar o seu negócio em online e vai fazer a sua primeira venda automática em 7 dias. Simples assim. Fantástico. Copiando e colando que funciona. Então a gente entrega tudo pro cara. São 7 aulas, são 7 dias. No 7º dia o cara já tá vendendo automaticamente na internet. Show? Pauleira ali. Pauleira. E aí o cara tá vendendo, ele, oba, é isso que eu quero, é isso que eu quero. Aí eu fiquei pensando, cara, agora imagine a gente entregando para esse cara essa meta 20K. Beleza, você já conseguiu fazer sua primeira venda para internet. Quer fazer 20 mil reais com e-commerce? Quero, beleza. Topa fazer isso, cara? Bora, eu vou fazer um negócio melhor então, hein? Bora. Porque você tem não só isso aí, como também tem a mentoria de vocês. Sim, que é a a gente, mentoria. que a gente Então, oferece a mentoria. Sim. Exato. Então, assim, usem para o produto que vocês quiserem na Plavon, tá? Tá. Cliente Plavon não precisa pagar nem a taxa dos R$500 da Brasil. Aí, ó. Fechou. Então, Bônus sensacional. Por que Já eu acho economiza. fantástico oferecer isso? Cara, vocês vão estar guiando o pessoal numa mentalidade Sim. de sucesso. É isso, sim. cara. Querer crescer. Pô, pelo amor de Porque Deus. se eu também tiver clientes ocupando o nosso tempo, o espaço, e que não são dedicados para esse plano, eles vão estar só consumindo plataforma dados, e tempo do time que poderia Isso. estar orientando boas pessoas. Então, Boa, assim, velho. se você quer essa dedicação,
é dedicado e quer pegar firme, aproveite essa Gratidão, O cara. desafio, né? Vai né? ser o o desafio, desafio com... da Plavon e ganha esse junto bônus com aí da você. Brasileira, vai ser fantástico. O método casar as duas 20K. coisas, cara. Fechou. Bom demais, cara. Massa demais. Cara, não tem nem jeito. Falar que sua presença aqui é fantástica é até brincadeira pra nós, porque foi uma aula de muitas dicas. Eu sabia que já seria assim. Sim. Eu vejo a sua dedicação não só ao seu negócio, eu vejo a sua dedicação ao negócio dos outros. De verdade. Você tá. Velho, É o que- desde quando eu te conheci, sei lá, alguns anos atrás. Eu falei, bicho, esse menino é bom, viu? Esse menino, ele é eu menino ainda de vou ouro. trabalhar com ele. Eu Aí, vou ó. trabalhar com esse menino e isso é de verdade. Eu sempre tive o sonho de poder um dia a gente fazer algo juntos e agora apareceu essa oportunidade aí. Só te agradecer, cara, agradecer a sua presença aqui de novo. Mas antes, eu fiquei curioso uma coisa. E aquela história lá da roupa de mergulhador, cara, que eu vi lá, velho. O que é aquilo, cara? Me Cara, fala, tá. que isso ali é sensacional. Ideia louca, né, que eu tive ano passado, Sim, num evento que me chamaram pra palestrar, e eu falei assim, cara, eu quero fazer um negócio mais impactante, não Sim, só falar de sim. e-commerce. sim. E eu quero poder falar isso de uma propriedade, assim, cara, alguma coisa que você vê real, palpável, Sim. e levar isso para o contexto do e-commerce. Então, eu falei assim, cara, eu preciso falar isso com propriedade. E eu falei assim, e para falar com propriedade tem que ser algo que eu vivo. E eu sou mergulhador de 2 vezes por ano, né? Tenho certificação e tudo. É sério? Sim. Cara, você mergulha? Tem Mer- local que você prefere mergulhar? Arraial do Cabo é a terra dos Arraial do mergulhadores, Cabo, assim, Arraial do Cabo. Lá não tem jeito. Aham. E o que acontece? Você pega no processo do mergulho em si, você tem o mergulho para iniciantes, Tá. beleza? Eu tô ali vendendo no WhatsApp, beleza. O mergulho para iniciante é o quê? Você vai numa praia qualquer hoje do Brasil e você consegue fazer um mergulho de cilindro ou de snorkel e conhecer, explorar a vida marinha, esse oceano de vida que tem. Legal. Então hoje eu percebo que as pessoas estão experimentando o que a internet tem com as ferramentas de rede social, para venda e etc. Só que, cara, moram tesouros e experiências muito mais ricas um pouco mais a fundo. Entendi. Lá no fundo. Você tem que aprender a Você tem mergulhar. que aprender a mergulhar para poder ir lá. E aí eu brinco que você tem que, né, passar pelo processo de treinamento. Para mergulhar, eu tive que fazer um curso. Sim. Pô, eu falei assim, cara, eu preciso entender isso que é minha vida que tem jogo. E as pessoas esquecem que quando ela tá empreendendo, cara, a sua vida tem jogo. Seu resultado Ah, cara, é isso. como, né, É isso. renda familiar ali tá É em isso. jogo muitas vezes. E no mergulho você tá literalmente com a vida em risco ali. por uma E situação meu de mar. Deus do céu. Então assim, fazer um curso. Então, cara, vou fazer alguma coisa, vou empreender? Faça um curso daquilo ali. Sim. Aprenda de fato. E no curso a gente aprende técnicas, Sim. teoria e prática. Cara, então, cara, vou aprender como funciona mergulhar, como funciona vender online. Outra coisa que eu brinco é o equipe. Cara, a gente normalmente evita mergulhar sozinho, né? Tá. Cara, tem situações aí no mar que é bom você, tô mergulhando, acabou meu ar, não tem Meu um parceiro. Deus. Já aconteceu comigo. Eu brinco lá que são situações de emergência, né? Caramba. Você vai até uma hora que o meu cilindro ficou sem ar e aí você tem mais uma emergência. E você aprende isso no curso. Entendi. E quando você vai no litoral mergulhar aí, você não precisa aprender isso, porque não é o objetivo você ir a fundo. Então você aprende o básico. Muito pelo litoral do Brasil você aprende o básico. Assim como na internet, você tem muito básico por Cara, aí. que genial. Que genial. Então, a partir do momento que você quer aprofundar e você vai entender para ir mais, buscar o tesouro lá do fundo, que eu falo, né, o naufrágio, os tesouros mesmo, uma experiência de ver a vida marinha a 10, 20 metros de profundidade, nos corais, né? Você vê aqui, cara, para mim é encantador. Então, nesse meu hobby eu misturo isso. Então, assim, não mergulhar sozinho. Você quer ir longe? Vá acompanhado, que a gente brinca, né? E no mergulho a gente vai em times, vai com o guia local, então esse é outro aspecto. No mergulho também você tem os equipamentos, cara, invista em equipamentos bons para o seu negócio, né? Então assim, eu vou mergulhar com a roupa. Uma página de conversão que Que funciona, um anúncio Exato. bacana,
uma comunicação Uma efetiva para o público certo, Exato. uma isso tudo tem a entrega ver. de e-mail. Se eu for Cara, mergulhar com uma roupa fininha numa água gelada, eu vou me lascar. vai Então, eu morrer. tenho que saber qual equipamento é adequado para qual tipo de situação, da mesma forma na venda online. Cara, eu quero ir mais fundo, eu preciso de ferramentas mais avançadas. E não só mais das básicas. Genial. Show? E outro aspecto são as situações literalmente assim, eu comentei da de emergência, eu já quase morri. Eu conto essa história na palestra, eu quase morri lá em Abrolhos, Credo, velho. o barco quase naufragou em tempestade, uma tempestade Que isso, mano. que vem da Antártida, né? Quando ela vem, sobe a costa brasileira, Que é um loucura, vento velho. sul muito pesado e as ondas ficam enormes. A marinha fecha a navegação. Certo. E nós já estávamos na ilha E não tinha um e alerta. tínhamos que voltar, porque a gente já foi num dia para voltar no outro. Já Entendi. era um live aboard que a gente chama, né? Tá. E aí a gente tinha que voltar, mas não tinha mantimento para vários dias para ficar ali se a tempestade ficasse mais 2, 3 dias. A marinha abrigou a gente na noite, eu e minha esposa até, nem poderia. Muito grato pessoal da Marinha do Brasil aí. Nossa, mãe. E aí no dia seguinte falou assim, cara, vamos ter que voltar e vamos encarar essas ondas. Cara, imagina um marinheiro, um capitão, que ficou 4 horas, gira para um lado, gira para o outro, acelera, freia, a onda batendo de lado aqui, ele tinha que ir aqui, que acelerar, cortando isso igual uma cobra nas ondas, pro barco não virar. Cara, eu falo assim, brinca, que é como se estivesse dentro de uma privada dando descarga. Você vê Meu aquele Deus negócio. do céu, cara. Você Não, perde a não, noção de espaço, né? Porque seu sistema Aí você vestibular fala assim, fica. agora, Meu lascou, Deus agora do eu vou céu. morrer, porque a Meu chance Deus, de sair velho. daqui é realmente bem pequena. Credo, Luiz. E assim, no empreendimento, você tem os riscos também, que vai chegar uma hora, cara, você pode ficar na beira do precipício. é Fala isso assim, cara, mesmo. fudeu, tenho É. que desistir. Ou quebrei, de É, fato, né? E é uma marca ali que pode mudar o jogo para você para bom ou para ruim, né? Então, assim, para mim, me serviu como experiência no mergulho. Mas querendo ou não, se você não tivesse o capitão lá bom de roda ali, Bom, meu filho. Que é a questão da equipe. São pessoas Uai, experientes. Que é a Se questão você não da tivesse o experiência. cara pra. Tá alguém Exato. experiente do Você tá seu sozinho, lado, você tá cara. ferrado. Você não meu tá amigão. bem, ou seja, eu contratei um bom profissional. Isso, Se cara. fosse qualquer um, talvez teria me lascado. Sim, Sim, né? exatamente. Então, isso tudo faz com que na hora que você vai falar assim, vai olhar só preço, numa dessas aí você dança. Cara. Então o enredo é esse, e obviamente o objetivo no final é o quê? Achar o tesouro, e o tesouro onde está as medalhas da Brasil não é. Não, isso cara, aí. genial, cara, genial. Sucesso. Fantástico palestra, fantástico. Ó, e eu vou te falar uma coisa, e eu vou falar isso para as pessoas que estão nos assistindo aqui. Cara, eu sou do seguinte pensamento, que Deus nos fez com a intenção de que a gente venha. Eu falo que Deus chega, bate nas nossas costas lá em cima, né? Vamos dizer que a gente estava lá em cima e fala assim, cara, vai lá embaixo e dê o seu melhor. Brilhe. Legal. Só que ele te dá o livre-arbítrio. Você dá, faz se você quiser. Entendeu? Ele faz isso, mas ele te dá o livre-arbítrio e você faz. Vir aqui brilhar ou não. Ele não vai te julgar por isso. Mas eu posso te dizer que buscar o melhor para sua vida é sempre a melhor coisa. E por mais que as pessoas achem que elas não têm capacidade, a gente já provou aqui por A mais B que nem sempre essas dificuldades são tão grandes quanto elas parecem. Tá certo. Entendeu? Eu acho que quem quer fazer, vai lá e faz. E a gente deu aqui, nós e o Dudu, né? O Dudu principalmente deu aqui várias ferramentas pro cara já sair da inércia na vida dele para buscar aquilo que Deus deu, que é ter o melhor da vida, cara. E assim, independente de ser a questão do dinheiro, mas a questão de fazer uma coisa que gosta. A vida tem que ser boa, cara. A vida tem que ser boa, né? cara. Não é fazer possível. uma coisa legal. Nossa. Esses dias eu vi uma mensagem muito legal de um cara que ele falando que Deus nos dá um passeio. E esse aqui é um passeio que a gente tá, um passeio de mais ou menos 80 anos. Entendeu? Que a gente tá aqui num passeio de mais ou menos 80 anos e que a gente tem que se dedicar a viver o melhor desse passeio possível. Curtir, né? Curtir esse passeio de uma forma legal. E com essa mensagem de 80 anos que a gente deve viver de forma bacana, quero te agradecer mais uma vez. Valeu. Agradecer a todo mundo que esteve aí com a gente. Já pedi o pessoal para deixar um like aí, quem gostou dessa mensagem. Merece. Se inscrever no canal e ativar as notificações, conhecer um pouquinho da Brasil no Web, já abriu o seu negócio, vão participar do desafio aí junto com a Brasil no Web. Fechou. Não é isso aí? É isso aí. Muito obrigado, Bota Dudu. pra fazer, galera. Valeu. Bora. Valeu. E até o nosso próximo Plavoncast. Cara, que topzera esse Plavoncast, hein?